Quarto de Cima, eu tô de volta. Esse é o teu podcast semanal, que acontece esporadicamente de dois em 2 meses, 6 meses. Como eu já falei no último, né, assim... Vamos que vamos do jeito que der, tá? Então hoje, eu tô com 2 amigos que já passaram pelo podcast em outras ocasiões. Cada um passou pelo menos 2 vezes. Uma você tava sozinho, uma outra você tava no Zoom, né? Você também foi 2 vezes lá em casa. Então, é o Henrique Soares, mais conhecido como Gogó, mas não é pra todo mundo não, então não se acostumem a dizer, isso aí é apelido nosso. E o Edilson Silva. Silva? Filho. Filho, Edilson Filho, que gosta, né? Porque tem tanto sobrenome. Albuquerque, meu primo. E eu, se vocês não conhecem, troca o canal. Aquele convencido, né? Não me conhece, vai embora. Tá fazendo o que aqui? E aí, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem, cara. A gente já tava conversando, né? Que tem que falar essas coisas no começo. E aí a gente, quando se reúne, fala tanta coisa que eu resolvi trazer os dois, porque os dois têm algumas coisas em comum. Apesar da profissão não ser exatamente a mesma, você é programador e você tem um trabalho que deve ser programador, mas parece aquele trabalho do Chandler, que eu nunca sei dizer o que é. Cara, hoje eu sou programador. Ah, então pronto, eu acertei. Mas o que você já foi antes? Eu já fui designer, aí virei programador, depois gerente e programador novamente. Eu não entendo nem o que é programador, por isso que, na verdade, é burrice minha, porque eu fico, o que é programador? O cara que cria programa? Deve ser, né? Tipo, Exatamente. Mas tem gente que faz só código. É isso. É isso, basicamente? Hoje em dia, ser programador, você não pode se dar o luxo de fazer só código. É como dizer assim, eu sou um músico, então só sei escrever uma partitura. Você não pensa só na estrutura musical para escrever a partitura. Você pensa comercialmente, você tem que saber o que você está fazendo. E o software, né, que é o desenvolvedor, quando a gente fala assim, eu sou programador, você está... Se a gente se restringir a esse termo, a gente está falando do cara que escreve código. Só que o cara que escreve código, ele tem que colocar o código no ar. Ele tem que colocar em algum lugar para rodar. Porque, escrevi o código, tá aqui, ó. Aí o cara, beleza, e aí? Não funciona aqui. Não adiantou nada pro cliente, né? Porque tem que acessar e tudo, né? Aí do cara beleza, então vou colocar em algum lugar. Aí a tal da nuvem... Então você já vira uma outra coisa ali, né? Porque não fica só na específica. Faz parte do todo, quando a gente diz assim, eu sou um programador, você já entende que faz parte do todo, entendeu? Faz serviço completão. Menos montar site, ou monta também. Também. É o que precisa, né? Um site assim, é mais limitante no sentido que você não precisa fazer tantas coisas rebuscadas. É como fazer um jingle de uma música. Tô tentando fazer essa conexão, né? Um jingle, você tem que fazer alguma coisa. Mas 30 segundos. É mais fácil, né? Mais fácil. Não precisa ter um tratamento de som tão bom. É só uma coisinha, né? E hoje em dia ainda tem um lance também da engenharia social, né? O programador ele precisa entender como as pessoas olham os navegadores, o site, se é um celular ou se é uma tela de um computador normal, um desktop, vamos dizer assim. Porque até o formato do botão, a cor... Então, às vezes, o cliente chega assim, olha, eu quero um site, um e-commerce. Eu quero vender sapato. E aí o programador, pela experiência que ele tem e pela ideia da engenharia social, ele entende quem é o cara que compra sapato online. Então, assim, realmente é muito mais do que escrever código. Então, o cara tem que fazer meio que um feng shui do local para poder funcionar o movimento ali para ficar fácil de entender, de encontrar e de navegar, né? Depende da organização e do produto e da empresa. Tem gente que se ele for faz só sozinho. liberal. Tem gente que faz sozinho um software do zero até a entrega, às vezes até o comercial também, vai vender a ideia para alguém. Mas às vezes tem os trabalhos mais especialistas, né? O cara que só coda, quer escrever código, né? Coda, muito bom isso. Já é neologismo, inglês e já mas isso é muito comum. Eu codo. É muito comum. Tem palavras que não existem até hoje, mas o cara que programa, né? Que escreve código. Tem, assim, dependendo do tamanho da empresa e do projeto e do cliente, às vezes tem uma coisa mais especialista. Então o cara não precisa saber de tudo, mas ele precisa ter noção, porque eventualmente ele vai ter que mexer em coisas que não é a zona de conforto dele, né? Por isso. Sim. Eu tava na do meio ou nessa, né? Então pronto. Aqui eu tô com a Carolzinha, que é minha querida, que me ajuda. Graças a Deus, porque eu ficava assim, né? Tocando teclado aqui, esquecia de trocar. Ficava meia hora em mim, a pessoa falando, maravilha, né? Mas eu esqueci de falar o seguinte. O Edilson é da comunidade consagrada, dá pra ver, né? Pelo cordão não dá pra ver o tal, mas dá pra presumir, né? O Henrique já foi da comunidade de vida há 30 milhões de anos. Cara, assim, na época de Moisés Garoto. Eu acho que foi 18 anos. Saí em 2005. Era discípulo, né? Assim como eu, só que da comunidade de vida. E é casado com a Daiane, que é definitivo da aliança.
E o Edilson casado com a Ariana, que é Definitivo fundadora... do missionário. Fundadora do Missionário Shalom e da comunidade Shalom, e uma das fundadoras da Canção Nova, da igreja em si, né? Mas é só para contextualizar, porque o que é que esses dois caras estão fazendo aqui, além de serem meus amigos. Eu queria falar uma coisa, eu estava vendo hoje, Extended Reality, e dentro desse nome, aprendi hoje isso, hein? Parece que eu estou entendendo super, né? Tem a realidade virtual, Isso. mas o quê? Tem a realidade... Estendida. o estendido por quê? Porque você tem aquela... que você acha que você está interagindo... Go. Pokémon Go, em outras palavras, assim, para quem é dessa época aí. Explica aí. Tem dois tipos de... Quando você trabalha com a ideia de realidade alternativa, né? No sentido da tecnologia, você pode ter realidade virtual. Então, basicamente, vou falar aqui de jogos porque fica às vezes mais fácil, né? Um Second Life, uma coisa desse tipo. Você tem uma realidade, só que no mundo virtual. E quando você tenta juntar essas duas coisas, ou seja, você não quer ficar lá no virtual, você quer tentar trazer, aí você tem, utilizando, por exemplo, a câmera do seu celular, quando você aponta, aí você vê a imagem, por exemplo, eu vejo ali o computador, mas eu vejo alguma coisa antes. Quem lembra daquele jogo do Pokémon Go é um exemplo, mas hoje, comercialmente, o pessoal usa muito na parte de roupas, né? A pessoa pode colocar ali uma roupa e ver a arquitetura. Eu comprei esse óculos. Ah, interessante isso. Eu comprei esse óculos numa ótica virtual. Essa ótica virtual tinha os modelos. E eu pude testar a armação. Eu tô falando desse óculos mesmo aqui. Eu pude testar virtualmente, então, no site. Tinha interação, escolhi o modelo. Ele sabe onde tá meu olho, meu nariz. Ele colocou. Eu fiz vários ângulos, ele seguia. E eu tirei fotos, mandei pra Daiane, perguntei se ela gostou. Onde isso? Uma ótica virtual, é um site. Caramba, brasileiro isso? Brasileiro. E aí eu comprei, mandei a receita, né, do médico e chegou em casa. Em dias. Então isso é realidade, assim. A diferença da realidade virtual para realidade estendida, basicamente é como a Adilson falou, é que na realidade virtual você tá preso ali, né? Você tá com óculos na cara. Existe um então, grau assim, de imersão. você tá num outro mundo, né? Pelo menos assim, os seus sentidos estão como se você estivesse em outro mundo, né? Depende da qualidade do 3D ali, da coisa, é mais realista ou não. E o seu cérebro acaba adaptando. Agora a realidade é assim, né? Com esse gráfico, com esse nível de definição. A única diferença da realidade estendida para isso é que as ferramentas, né, que pode ser um celular, o exemplo que eu dei, né, também foi pelo site, Google Glass. usando a câmera. Existe também o HoloLens, né, da Microsoft, que é quase aqueles óculos de realidade virtual, mas ele tem uma transparência. Então eu consigo, por exemplo, eu não tenho uma televisão grande, mas eu quero ver meu quarto, interagir com o pessoal que está aqui, então eu vejo uma televisão e vejo meu quarto, entendeu? Então é como se eu adicionasse coisas virtuais a realidade que eu tô vivendo. Que eu acho que é o ideal, é o Minority Report, né? Eu acho que é aquele filme do Tom Cruise que tem... Que ele vê umas coisas, né? Eu acho que é nesse, mas assim... o que eu tava vendo nesse vídeo do YouTube é o cara que tava mostrando... Não sei se já é ou se é uma ideia. Da lente de contato que tem umas coisinhas de computador que você não vê porque a parte escura do olho, então você bota por cima e parece que é o olho mesmo. Então o cara, quando ele olha para retinho, você não vê nada. Quando ele olha pro canto assim, sem mexer a cabeça, aí aciona coisas que dão informações daquilo que ele tá vendo e informações que você buscaria no teu celular. Mensagens ou que dia, que horas são, coisas que você pode até programar, talvez, né? Então eu imagino que você conecte com o teu device, você programa o que você quer ver, quando você olha para um canto pro outro. Se você quiser ver reto, você tem que virar a cabeça para ver. Sim. Reto aqui. Tem um exemplo que foi um dos experimentos que fizeram com o Google Glass, eu achei muito interessante. Embora seja uma coisa meio psicodélica, você vai para uma festa e aí você tá com o seu Bluetooth ligado e ele encontra seus amigos. E aí quando você tava, tipo, eu tô olhando aqui pro Pedro, olhava pra roupa dele e o próprio aplicativo, a aplicação que rodava em cima do Google Glass, dava pequenas palavras-chave sobre Pedro, aí falava a idade. E aí, de onde é que eu conheço o Pedro? Tal canto. Porque é muito chato você chegar numa festa, a pessoa... Edilson, quanto tempo? Aí você fala, poxa, e você não lembra o nome da pessoa, Nunca né? mais te vi lá. Não é festa nada. Festa nada, no Shalom. E aí, Pedro? Oi, cara, tudo bom? Eu sou horrível com ficar decorando o nome. Eu não sei se é preguiça minha ou se é meu cérebro realmente. Mas imagina. Fulano de tal... Que deve ser o que o Moisés tem desde 80 e poucos, porque ele sabe o nome de todo mundo. Só erro pra padre, né? Porque se o cara fosse confessar, o padre ia ser reincidência. Eu acho que o padre deve lembrar. Pelo menos da semana ele lembra. Porque não tem como a pessoa programar para esquecer, né? Mas aí já é outro assunto, né? Mas voltando... O que eu ia falar? É o seguinte, quanto é que você acha que isso pode ser aplicado de verdade? Eu tenho um pouco de medo depois que eu comecei a ver Black Mirror, porque todas as hipóteses
tétricas e apocalípticas da tecnologia se apresentam ali. Algumas parece que vão acontecer. A gente já tem o ChatGPT, que hoje é considerado como uma inteligência própria. Eu não sei o que é. Eu também tinha ouvido dizer que, eu não sei se foi o Google, que tinha criado um AI tão bom que tiveram que desligar, porque senão que ele já estava começando a tomar decisões fora da... Teve um engenheiro do Google que alegou isso, mas além de ter sido demitido, né? Depois ele foi desmentido, vamos dizer assim. Mas se quiser responder aí, eu... Não, pergunta sobre o que seria... Eu falei muitas perguntas. Foi. O que é que hoje a gente pode... Vamos do começo. Trazer para nossa realidade que já é palpável. Por exemplo, o Elon Musk disse que vai fazer um Neuralink. Sim. Você conecta a internet e vê as coisas. Eu não sei se vai usar um óculos ou uma lente ou só imaginar. Não sei como é que é essa parada. Sim, vamos pegar começar com essa questão da integração, né? De homem-máquina, né? O exemplo que o Edson deu do Google Glass, né? O nome foi um fracasso. Mas por quê? Primeiro que eles não conseguiram entregar. E segundo... eu acho que a época também que foi lançada não tinha maturidade tecnológica. Não tinha maturidade, mas mesmo depois, e ainda hoje, existem iniciativas semelhantes. Por exemplo, o Snapchat ele tem um óculos com câmera. A Ray-Ban, né? Eles fizeram um óculos com câmera. Mas é um grandão, né? Não, a Ray-Ban você não sabe. É um óculos Esse tradicional. É um sonho, pô. É um mini. Mas vamos lá. Eu me sentiria desconfortável de ficar conversando contigo no meio da rua com óculos, com uma lente me filmando, tá Não, pra começar, era um óculos que eu imagino que a pessoa não soubesse que o outro tá usando. Aí... Até que chega um momento social que as pessoas todas têm, assim como celular. Mas e todo mundo pode pesquisar sobre todo mundo no Google. Ninguém quer... Assim, esses exemplos que eu dei do Snapchat e do óculos do Snapchat e do Ray-Ban, eles não são com a proposta do Google Glass, que você via coisas. Nesse caso, ele só tem uma câmera embutida. Né? Fica filmando pra quê? A ideia é, peguei um momento aqui, tem uma pessoa caindo, filmar. Alguma coisa assim. É como você pega um celular, você tem que sacar, tem que ver então, e dar aqueles caras com a GoPro você tá aqui, bike. Você dá só, pá, aí começa a filmar. Por que essas iniciativas, apesar de serem interessantes, né? Comercialmente assim, que legal. Eu não sei se eu me sentiria confortável de estar aqui, de repente eu passa alguma coisa, eu tenho que repreender meu filho, ou tem uma discussão, ou acontece uma coisa chata e aí tá filmando. Com certeza. Mas isso quase já é isso, né? Mas aí também... porque você sabe que a pessoa tá segurando. Você tem aquela sensação de que você tá sendo filmado, então você vai se comportar de maneira diferente. Se eu vejo um cara com óculos com a câmera, é quase uma invasão de privacidade, A né? previsão... só um minutinho. A previsão é que chegue um dia que tenha tanta câmera gravando que você não vai mais cometer crime. Isso é uma utopia. E a tecnologia vai chegar num ponto que vai saber se você está mentindo ou não, então você vai estar limitado até para ter a liberdade de escolher mentir ou não, né? Cara, na China, pode-se dizer que é assim. É assim. Não sei na questão de detector de mentira. Existe, né? Tecnologia para detecção de mentira. Mas filmagem, você não anda em lugar público sem ser filmado na China. E não só não ser filmado. Se você literalmente chegar no aeroporto, ele já tem as suas informações por causa do passaporte que bate, né? Mas, ao mesmo tempo, existe eles chamam de Neuralink, eles botam como fosse uma tiara na cabeça da criança e o professor fica dando aula. Eu já tive a oportunidade de pegar 3 dispositivos desses para fazer um teste. E eles medem as ondas alfas do cérebro funcionando e eles sabem se a criança está prestando atenção ou não. E pode repreender a pessoa. Imagina o professor dando aula de chinês. Tu saiu do alfa aqui. E ele tem um dashboard que vai mostrando qual criança não está prestando atenção. E ele pode repreender a criança pontualmente. Ô Liu Xiongyi, você presta atenção. Então, assim, o super monitoramento. Isso aí a Europa ela tem passado por isso, não só do monitoramento, mas do próprio armazenamento dos dados. Atualmente eu trabalho numa linha de pesquisa que tem a ver com cibersegurança, mas também com aplicações satélite. E, assim, não é querendo polemizar ou trazer um pouco de medo, mas, de fato, a humanidade ela não tem a maturidade tecnológica para ter esse casamento com a tecnologia no nível que ela está hoje. A corrida a nível acadêmico, industrial, para criar coisa nova é muito mais rápido do que o que a gente consegue absorver em criar produto. Se você, por exemplo, pegar as patentes dos últimos 5 anos de blockchain, big data, inteligência artificial, o número de produtos que são criados é muito maior do que o mercado e do que a pessoa consegue entender. Literalmente aquela ideia que eu falei, do cara que inventa o descascador de milho
e ninguém sabe como é que usa esse negócio. Então, assim, a gente E tem... nem precisa, às vezes, né? E muitas vezes não precisa. Então, assim... Mas aí é só o avanço pelo avanço, o que a ciência vai sempre tentando fazer, né? Mas é porque também tem uma questão comercial. Porque, por exemplo, quando foi inventado o blockchain, é uma ideia fenomenal, né? Na verdade, o blockchain, ele como conceito, ele era um artigo acadêmico e aí implementaram numa visão assim, eu posso implementar essa ideia, criar uma moeda descentralizada. Então, isso virou o Bitcoin. A partir desse momento, todo mundo só falava de blockchain. Por quê? Porque teve um apelo comercial, né? E teve moda também, né? É um apelo comercial. Agora o futuro é blockchain, tudo é blockchain. Como foi o metaverso? O futuro hoje é blockchain? Não, a gente convive com Bitcoin. A gente sabe que existem outras criptomoedas, existem alguns avanços em relação a contratos, né? Contratos tipo cartório, contratos inteligentes. Mas revolucionou a nossa vida hoje? Ainda não. Pode ser que um futuro isso seja a base para um futuro. Assim como vieram os NFTs, que também usa o blockchain como base, mas NFT, por exemplo, morreu praticamente. Já pode se dizer que morreu. Mas no dia que alguém desligar a internet, acabou. Mas é muito difícil. Não tem lastro. Então, assim, economicamente, quando você faz uma moeda, você tem um lastro. Nenhuma moeda hoje tem Agora lastro. não tem, mas... Desde os anos 70. Mas tem, porque você assim, tem todas um as país moedas que tem um hoje- respealdo e tem respeito com o outro, e o outro reconhece o valor que aquele país tem, o lastro que aquela moeda tem. Então é um já não tem um lastro lastro em político, ouro, né? mas tem... É um um lastro lastro político, político. porque, por exemplo, o Agora- próprio dólar tá deixando de ser utilizado em algumas transações entre países. Então, os caras reconhecem que é importante, mas eu não quero usar esse valor. Porque se você pode codificar uma moeda e ela passa a existir só porque você fez ela existir, não na casa da moeda imprimir, que é o que acontece com a inflação de um país, mas num computador que igualmente você pode multiplicar isso por 1 milhão. Eu tinha um, agora tem 1 milhão. O Bitcoin Quem controla, a né? sacada do algoritmo é que você não consegue fazer isso. A sacada do algoritmo não é só uma informação num banco de dados. Ele é uma informação que, para você alterar e imprimir 1 milhão, você precisaria ter controle da rede total. Ou seja, você precisa ser todos os usuários de Bitcoin ao mesmo tempo. Ou pelo menos uma grande parcela de usuários ao mesmo tempo, para conseguir sim. gerar um novo Bitcoin. Mas alguém cria uma outra, né? Aí existem então, várias. descontrole Existem diversas, várias. né? Agora, o blockchain dá até um episódio à parte, né? Se a gente for ver assim. O que acontece muitas vezes é pelo próprio desconhecimento as pessoas pensarem que blockchain é criptomoeda. E isso já blockchain é o quê? Pois é, blockchain é uma cadeia de blocos de registros. É a tecnologia por trás das criptomoedas. Exatamente. Que podem ser usadas para outras coisas que não só moedas. Exatamente. O quê? Tipo contratos. Contratos inteligentes, vou dar um exemplo. O RG novo do Brasil, o RG que você vai ter daqui a alguns meses ou daqui a alguns anos, ele é registrado no blockchain. Eu trabalho num projeto atual, na verdade, alguns projetos que usam blockchain, e um desses projetos tem a ver com locação dinâmica ou de estação terrestre para comunicação com satélite, ou de estação de TV white space para levar a internet para campo. Então, assim, uma tecnologia normalmente não conseguiria. O Brasil é um país grande demais. O Brasil é um continente. Então, você pega, por exemplo, a França ou a Alemanha, eles vão controlar alguma coisa que precisa ter um banco de dados distribuído. É legal. Por quê? Porque é tamanho do Ceará, no máximo é tamanho da Bahia. Agora, quando você tem um país como o Brasil, que você vai ter que pegar aquele dado e replicar em vários lugares ao mesmo tempo, existem alguns problemas dentro da computação distribuída que é difícil de resolver. Aí o blockchain casa muito bem nisso. Aí é um problema técnico, muito mais técnico do que a hype de uma moeda. E a maioria dos projetos hoje que eu vejo na área de blockchain nem usam criptomoeda. Então, assim, houve um divórcio. Usa o quê? Não precisa usar. Existe o blockchain, você pensa sempre em criptomoeda, né? Se você estiver trabalhando com a rede pública. Mas se você for trabalhar com a rede privada ou um consórcio, que é o que eu mais faço, a gente não usa criptomoeda. Por quê? Porque você coloca aquela aplicação em nuvens que você paga. Então eu pago em dólar, Assim, uma então usa AWS, moeda eu estou usando a comum, moeda né? dólar. Né? Então é só, assim, é uma nota de rodapé. A gente sabe que vão fazer o real, o cripto real, sei lá. Eu aconselho não usar, mas tudo bem. Eu peguei até esse gancho dos blockchains e tudo, e ainda bem que tu foi para esse negócio aí do real, que é uma coisa que até eu acho que eu te disse essa semana, que eu sou muito cético em usar coisas tecnológicas muito cedo. Meu pai também. Eu até tinha feito, quando lançaram o Pix, eu disse, calma, deixa o Pix se consolidar, deixa virar uma tecnologia madura. Não, meu pai tinha Cara, pavor e ele jogou pra cima de mim. E falou, vão rastrear tudo que você faz. Aí ele tá usando hoje. Então eu já não sei, assim, a gente dá um tempo pra experimentar, né? Porque assim, a gente é programador, a gente sabe, o programa é feito por pessoas. E todo programa tem falhas, sempre.
certo? A questão é que, com o tempo, essas falhas são detectadas e elas são resolvidas. Espera-se que ele chegue a um ponto em que não tenha mais falhas ou que as falhas sejam muito difíceis de serem detectadas. A tendência sempre é essa, né? Então, assim que lançaram o Pix, é inteligente usar imediatamente? Eu pergunto, pra quê? Tá entendendo? A gente tá falando do carro elétrico, qual é o né? custo de oportunidade? Também o carro elétrico, né? Qual é o custo de oportunidade de você usar um Pix? Nenhuma. Todo mundo aceitava transferências. Eu vou discordar dessa parte aí, mas pode continuar, eu discordo. Mas fala aí. Não, eu vou discordar por quê? Por exemplo, a gente como pessoa física, a gente pensa assim, não, tudo bem, muitos bancos não cobravam TED, mas empresa, por exemplo, a minha empresa, assim que lançou o Pix no primeiro mês, eu economizei quase R$2.000. Não, sim. Aí foi o custo, não, claro, benefício. mas esse é o benefício. Agora, qual é a pegadinha, você tem que ser consciente de que você está usando uma tecnologia nova suscetível a falhas. É só esse ponto. Sim. E aí, o lance do carro elétrico. Carro elétrico, a gente ainda não sabe se é de fato revolucionário, porque o carro ainda não foi consolidado. E esse é o ponto. Será que o carro elétrico é como se fosse um NFT? Que hoje todo mundo está falando de repente desaparece? A gente não sabe. Supõe-se que não, que vai vingar, porque tudo está se direcionando dos incentivos. Mas o lobby. Existe um lobby. Muito forte. Mas mesmo assim, a gente ainda não passou por uma segunda geração de carros. Ou seja, ainda não tem ainda os carros usados sendo vendidos de segunda mão, com as baterias durando 20 minutos. Os próprios carros autônomos. A gente não tem essa realidade ainda. Não, mas vai acontecer, cara. Que não, isso? A gente vai vai. tudo E você não tem nada a ganhar, esse é o meu ponto de vista, né? Você não tem nada a ganhar hoje, né? Nesse momento que eu digo, aqui em 2024, em janeiro, sendo o primeiro comprador de um carro elétrico do momento. Talvez uma questão de vaidade, ou talvez tenha uma justificativa financeira que você consiga colocar na ponta do lápis, mas a gente ainda não sabe se você vai conseguir revender esse carro, por exemplo, num preço de mercado interessante. Ou se esse carro... Tu vai conseguir consertar se ele sofrer um acidente? Que acidentes acontecem. O carro é igual fora a bateria, se não me engano. Tem lá o sistema... Não, o carro é completamente diferente. Ele só é igual em estofado. Não, todo o aparato interno não é combustível, são 4 motores, então são em cada roda. Não tem combustível. Toda a parte de refrigeração do motor não tem porque não é a combustão. Nem barulho tem, na verdade. Hoje o maior problema do carro elétrico é bateria. E aí existe uma guerra acontecendo por trás disso, porque Portugal hoje tem grandes minas de lítio. E aí... Não é cobalto a questão? Não, mas também tem bateria de lítio. Tem vários tipos de bateria, né? Aí você pega, por exemplo, a Nigéria, que era colônia francesa e não é mais, agora tá com um problema perto do Níger, que também tem grandes reservas de materiais para bateria elétrica. Então, assim, existe aí assuntos maiores do que a gente consegue ver. Uma coisa vai levando a outra. Né? Os combustíveis fósseis também, a gente está na mão da OPEP e de alguns poucos produtores. Exatamente. Tem essa questão também. E o próprio carro elétrico existe há mais de 100 anos. Thomas Edison... O Gugel lançou. O Thomas Edison fez um carro elétrico. O primeiro carro tem um era mito elétrico. aí de um cara que inventou um carro a água e mataram ele imediatamente. Eu não sei se essa história... O diesel, quando ele fez o carro movido a diesel, ele também fez o carro movido a qualquer tipo de líquido. E numa viagem... Qualquer tipo de líquido. Quando ele fez uma viagem de navio, ele simplesmente morreu nessa viagem. E aí ele tava fazendo para poder mostrar a patente. Aí queimaram a patente e acabou, né? Não, aí eu acho que a patente deve ser comprada. Eu acho que a gente tá entrando numa teoria de conspiração. Não, claro, eu só tô mas são sabendo, fatos, né? São fatos. Mas o que eu acho sobre carro elétrico hoje, de uma maneira de consumidor que não sabe nada, é que ótimo. Só que tem que ter posto de elétrico. Sim. Que nem posto de gasolina, em todo canto, e o carregamento tem que ser no mínimo 5 vezes mais rápido do que é hoje. Ou você troca a minha bateria para uma outra, a gente não tem isso paga hoje. O preço e vai embora. Porque eu não quero ter que andar 100, 200 milhas, como são os americanos. No máximo, ficar no meio da estrada e falar, calculei errado, chama o reboque. Não, vamos gastar, vamos O que eles estão fazendo hoje eles têm um gerador elétrico a diesel no bagageiro. Pois é. Então, assim, você acaba... é um loop infinito. Então, assim, mas e como é que a energia elétrica foi gerada também? É outra coisa. Aí outras questões também, né? Aí agora é hidroelétrica, né? Então aqui, usa o natural e a solar e a eólica. Mas eu também me questiono, por exemplo, a gente teve, acho que há 2 anos, a gente teve uma crise hídrica no Brasil e todas as usinas hidrelétricas, elas tiveram que substituir, assim, diminuir a capacidade. Não que tiveram que diminuir, elas diminuíram a capacidade por questão hídrica e a gente teve que substituir a matriz por termoelétricas. Aí não sei se quem paga a conta elétrica sabe. Tem a bandeira vermelha, né? Que é justamente quando a gente está com um problema hídrico. Tu imagina toda a nossa infraestrutura que já não comporta, em alguns momentos, a situação atual, só de alimentar a energia, casas, indústria, imagina toda a frota de carros
sendo recarregado com essas mesmas usinas. Então, assim, o problema... A gente não sabe a magnitude do problema que pode gerar se todo mundo, de repente, em 5 anos, a gente trocar a frota por carro elétrico. Isso. Eu vejo como um grande problema. Não, o pessoal vai ter que ter o respaldo de sustentar isso. Vocês lembram que, não sei se foi em 98, que acabou a luz do Brasil? Sim. Sim. O apagão na época O apagão do finalzinho do FHC. FHC. Uns Sim. 3, 5 dias, sei lá, uma coisa Sim, assim absurda, né? O que houve ali? Vocês lembram? Vocês sabem? Era problema de infraestrutura, não sei exatamente, eu também não tinha essa... Dizem que foi um reset, né? Aí já é conspiração, né? não, Teria que ser no ano não. 2000, Reset né? que não tinha nem internet, né? Teria que ser no ano 2000. Aí nós tradamos, Mas assim. provavelmente infraestrutura mesmo. A infraestrutura, ela é menor do que a capacidade, do que o consumo. Então, por exemplo, o Brasil mesmo, um país extremamente continental, tem que estar toda hora investindo em infraestrutura, e a gente ainda tem uma infraestrutura antiga, porque até a transmissão pode ser boa, mas quando chega na cidade, são aqueles cabos aéreos, aí o cara vai lá e corta o cobre, Sim. quando era pra ser subterrâneo, como No meu muitos países quarteirão são. apaga a luz direto. É. Acaba a luz. Agora eu quero trazer para nós, igreja, porque tem mais a ver com perguntas que eu tava querendo saber a opinião de vocês. Por exemplo, você trabalha remoto, você tem... Sou híbrido. Híbrido, né? A gente... Como é que eu vou trazer isso, né? Porque eu anotei algumas coisas. Uma coisa que eu vejo muito hoje é que quando entrou 2020, a gente teve que todo mundo ficar em casa. Então, na nossa realidade Shalom, rapidamente o Shalom teve que correr atrás. E eu tenho certeza que em outros lugares da igreja todo mundo passou a usar a internet. Que eu acho que já deveria ter sido, mas aí a gente funciona assim, né? Não estou dizendo a gente, igreja, mas um ser humano. O mundo. A gente funciona assim. Agora tem que correr atrás. Então, o que aconteceu é que o que tinha em conta-gotas, estou falando do Shalom porque é o que eu sei, passou a multiplicar por 100. Então, a formação que vinha às vezes para nossa célula, um vídeo, passou a ser por todo canto e está na plataforma. Então, isso traz uma necessidade, ao meu ver, de mudar formatos para que não seja sempre o mesmo. E aí entra um pouco também naquilo que eu faço. Eu acho que uma formação hoje, para a geração de hoje, que me inclui, eu tenho 43 anos, mas quem está vivendo essa realidade hoje, adulto, não aguenta ficar olhando um cara fazendo um monólogo. Quando é ao vivo, tu mais ou menos aguenta, mas tu levanta, tu vai lá. Poucos ficam, e quem fica, metade dorme, seja na missa. A missa não vai mudar, não é isso que eu estou falando, mas em pregações, alguma coisa tinha que mudar. Né? Porque o que a gente faz é ícone, vela, Bíblia, e o cara falando no mesmo tom de voz linear, muitas vezes não muito assim treinado para falar bem, captação de áudio precária e luz ruim. Vocês concordam? O que é que vocês acham que podia mudar? Eu acho que assim, tem uma mistura de coisas que a gente pode se aproveitar, ou a gente também pode tentar não simplesmente ir para o caminho onde o mundo está indo. Vou tentar explicar. Existe um discurso muito, muito aberto, né, na internet, nas redes sociais, sobre a rapidez da informação e a rapidez de conteúdo, né? TikTok, Instagram, aqueles stories. Então, assim, as pessoas não... Principalmente o jovem, ele não consegue mais sentar e assistir 10 minutos. 10 minutos é muito longo de vídeo. 10 minutos é... Só quando você tá muito afim, né? E tem que ser um assunto realmente que você quer muito. Porque as pessoas estão acostumadas a 15 segundos, 30 segundos. E agora com shorts, então... Mas é isso. O shorts é o TikTok adaptado, né, para cada realidade do YouTube, do Instagram, o Stories. É verdade. Então, assim, isso eu vejo como um ciclo negativo, né? Um ciclo vicioso negativo, porque é só a chuva de estímulos. Sim. Estímulo. Não há conteúdo. E isso é a crítica principal que se faz. Não dá. Então, assim, a principal crítica que se faz no meio musical as músicas, as pessoas já fazem música pensando em ter um trecho de 15 segundos que potencialmente pode viralizar num TikTok da vida. Entendeu? E a música já começa no refrão para poder dar tempo da pessoa gostar, porque as pessoas não conseguem aguentar uma introdução, uma dinâmica. Então, assim, até o formato de música tá mudando por causa disso. Outros conteúdos mais densos que... o próprio formato do podcast. O podcast ele só é consumido hoje e talvez vingou tanto. Por quê? Porque há os cortes. São aqueles momentos polêmicos, você pega 15 segundos de momento polêmico e você lança... E a pessoa nem sequer usa esses cortes para poder usar como gancho e assistir o podcast, talvez no início.
Hoje em dia as pessoas só querem consumir o corte. Não, eu vou te falar uma só coisa. 15 segundos. Eu não gosto de entende? ver o podcast com um resumo do que vai acontecer, porque o cara já deu spoiler, eu não quero ver isso. Já vem aquele momento mais legal, o cara fazendo aquela coisa no começo, aí entra a introdução, cara, agora eu já sei o que vai acontecer. Então assim, trazendo pra realidade, né? Isso aí foi só a explicação. Uhum. Será que a gente deve se adaptar no sentido de assim, a gente deve se adaptar sim, mas a gente deve usar a mesma forma de 15 segundos? Não, ou aí pouco? brincou, Eu né? acho Aí que não dá. que é impossível. Então assim, não tem como você ter... Na verdade, você vai alimentar um ciclo vicioso negativo, porque você nunca vai conseguir formar uma geração que vai se aprofundar, uma geração que vai se interessar por algo a mais só usando flashes de 15, 30 segundos. Então, assim, mas eu concordo contigo. Eu acho que quando tu falou que depois de 2020 as formações começaram a ir para uma plataforma online e tudo. Eu lembro que eu falava em 2020, quando começou o retorno, porque apesar de eu não ser da comunidade, eu entendo muito a realidade da comunidade, por ter amigos e já ter feito parte, ter esposa. Então eu não sei exatamente como está acontecendo nas células, né? Eu sei que tem um dia de formação e um dia de oração, né? O formato ainda é esse. Mas o que eu dizia em 2020, quando a gente ainda estava em casa, né? Quando voltar, seria interessante, por exemplo, o dia de formação, principalmente para missões distantes. Porque o que eu vejo é ter uma formação online. E talvez até assíncrona. O que é assíncrona? Que eu não preciso estar ali naquele momento exatamente. O que significa isso? Eu percebo que, por exemplo, nos dias de formação, claro, tem aquele momento de oração, tem a questão do senso de estar na mesma célula. Porém, as pessoas vão para o mesmo local assistir um vídeo gravado, certo? Nada de errado nisso. É um formato até porque a vida comunitária não é só conteúdo. Não é comunidade. Tem que estar estar ali, junto, né? Mas por que de repente a formação ela não poderia ser assíncrona? No sentido de que eu assisto quando eu posso. E claro, deveria haver o compromisso, como há hoje o compromisso de participar de uma célula. Como é que seria? O que você está dizendo? Um podcast você não precisa assistir ao vivo. Você assiste quando convém ou quando você consegue. Claro, tem gente que segue mais um podcast do que outro porque se sente mais atraído. Então assim, você sabe do compromisso que você firmou na comunidade. Então você tem que ter a sua formação semanal. Você tem um espaço de uma semana para assistir aquela formação. Não vai dar certo, essa é uma meu ideia. querido. Não, eu me dou o direito de pensar assim, porque eu não estou dentro da comunidade, então eu estou opinando, basicamente opinativo, certo? Não estou querendo gerar nenhuma... Que vai ter de dispensa eu não quero gerar aí. nenhuma revolução, não. Mas eu digo assim, se for pensar estritamente no conteúdo, né? Vamos pensar assim, na formação como conteúdo, se eu pudesse consumir esse conteúdo no sentido de prestar atenção. Às vezes eu consigo consumir de uma forma melhor do que numa célula. Por exemplo, a Daiane, por muito tempo, ia pra célula com 3 meninos, porque ela pegava os meninos no colégio que estudavam à tarde, tinha que ir pra célula, não tinha como deixar comigo. E ela... Tu acha que ela conseguia prestar atenção na célula com 3 meninos no colo? Assim, na formação? Não, em casa Eu posso a gente também perdeu contribuir. muito, né? Pode, claro. Também eu queria contribuir porque assim que começou a pandemia, a gente fez um experimento, vamos dizer assim, um experimento social E muito você e a positivo. Ariana faziam as suas respectivas, né, células? Não, mas eu falo a nível tecnológico. Ah, tá. O que é que acontece? Um pouco antes da pandemia, ali por volta de 2018, 2019, eu comecei a coordenar a turma de líderes do Shalom da Paz. E, obviamente, eu não tinha núcleo, né? Então, assim, eu falei assim, cara, eu preciso ter um núcleo de alguma forma. E aí eu falei assim, cara, vamos criar um núcleo virtual. Então, eu criei uma plataforma, na época era só pro pessoal da turma de líderes, que era só do Centro Shalom da Paz, aonde a própria plataforma servia como núcleo. Lembrete de aniversário, a pessoa fazia check-in quando estava fazendo oração, quando vinha uma pregação. Só que eu não coordenava uma turma de líderes. Eu comecei a coordenar a turma de líderes no semestre seguinte. Eu já comecei a coordenar os coordenadores, e aí já passou para 10 turmas, aí que eu precisava realmente de um núcleo. E o sistema começou a funcionar como isso. O que foi que eu comecei a fazer? Política de recomendação. E aí foi quando eu me toquei isso, tive a oportunidade de já conversar com algumas pessoas do setor de formação. Fica uma dica para quem está vendo que não é da comunidade de Shalom, mas que pode pensar isso. Inclusive a gente desenvolveu uma plataforma chamada Orante, que começou a fazer Exatamente isso que o que a gente fazia? O Gogol deu aqui o Henrique deu o exemplo aqui dele da esposa, né? Que a esposa dele participava muito mais. Agora pense o seguinte, eu e a Ariana, nós somos definitivos da mesma célula. É da mesma célula. Só que nós temos demandas diferentes. E qual o problema... Tá, vou falar a palavra problema. Qual é o problema de a gente querer uma metodologia que não muda? Pelo menos no sentido de metodologia, embora a ferramenta possa mudar. É pensar que todo mundo tem a mesma demanda de formação. Por que alguns podcasts fazem mais sucesso do que outros?
causa da demanda. Quando você tá aqui e começa a falar de inteligência artificial, o mundo faz... Aí, de repente, podcasts de inteligência artificial começam a ser mais buscados. Então, existe a demanda que é gerada e existe a demanda natural, que, nesse caso, o espírito faz. Então, foi o que a gente começou a fazer de uma forma muito legal no Orante. A pessoa estava lá, do seu grupo de oração, ela não escrevia as coisas que ela estava rezando, mas ela marcava uma tag daquilo que foi o rema do dia. E o sistema Orante começou a entender qual eram as tags mais buscadas por centro de evangelização, dando a capacidade do coordenador de centro de evangelização poder explorar aquilo ali. Então imagina só, Shalom da Paz, a tag mais marcada do rema, mais marcado, era misericórdia. O coordenador do centro de evangelização do Shalom da Paz poderia criar na semana seguinte a Noite da Misericórdia. Agora imagine você aplicar isso, por exemplo, em música. Você chegar para um compositor e falar, olha, as pessoas estão rezando com afetividade. E aí você poder dar à pessoa o que ela quer consumir. É claro que o Espírito Santo ele move. E esse é um movimento natural. Agora, nós como igreja temos que ter essa capacidade, porque o mundo faz isso. O mundo criou a demanda de uma coisa para 15 segundos. Alguns estudos, eu estava até tentando encontrar aqui a fonte, mas não consegui, mas você vai encontrar aí no Google. Diz que hoje um adolescente ele tem menos tempo de concentração do que um peixe beta. O tempo de concentração saiu de 10 minutos para 5 segundos. E de fato a gente sabe que acontece isso com a gente. A minha filha não tem paciência. Poucas vezes ela assiste YouTube, mas quando eu deixo ela assistir YouTube, assim que começa a chamada da propaganda, que demora 5 segundos, ela tá no meu quarto batendo pai, a propaganda. E eu falo para ela, eu sou de uma época que eu tinha que esperar passar o desenho que eu queria assistir. Eu passava o dia todo esperando dar 4 horas da tarde. A gente gostava de ver comercial, Pois, era outro então ritmo, assim, né? se dentro da pergunta que você faz, né? Como é que eu poderia utilizar talvez a inteligência artificial ou a própria tecnologia para a igreja? Eu acho que é muito mais do que utilizar uma plataforma como o Instagram, ou o LinkedIn, ou o Twitter, que morreu, agora é X, né? Para ser mais um veículo de comunicação. É de fato, guardando a Lei Geral de Proteção de Dados e também o consentimento, porque na plataforma Orante, a pessoa podia consentir ou não consentir. E aí os dados dela sobre esse tipo de coleta, eles eram automaticamente excluídos e ficava só com o cadastro dela. Fora o Facebook que pegou tudo e fingiu que... Pois, Mas enfim, aqui é só um exemplo, teoria, né? Aqui é só um exemplo. Aí a plataforma Orante, ela acabou sendo absorvida por uma outra plataforma da comunidade que já estava sendo criada, que era o OP. E o banco de dados, por exemplo, foi migrado, enfim. Mas foi uma experiência muito interessante, que a gente começou como turma de líderes e foi crescendo. Chegamos a ter praticamente 2.000 usuários só dentro do regional da Aldeota, o que foi muito legal e deu essa capacidade. E ainda fica a dica, vamos dizer assim, uma degustação. Imagina só, as pessoas pedem iFood e eu perguntei uma vez pro pessoal do Shalom da Paz, da lanchonete, quantas pessoas moram no raio de 1 quilômetro do Shalom da Paz que você poderia estar fazendo delivery e não estão fazendo? Não Ninguém tem delivery, sabia. né? O Não Shalom. tem delivery. Só que eu morava no raio de 2 quilômetros, entendeu? E eu poderia pedir um hambúrguer lá, ajudando o dinheiro a movimentar na comunidade. Então, assim, existem muitas formas interessantes de utilizar a tecnologia. Eu acho que nessa questão específica, talvez, eu até me admiro assim, não tem delivery, mas depois eu parei assim, qual é o intuito da lanchonete Shalom? Né? Um setor produtivo. Não, mas o evangelizar, intuito só é que as evangelizar. pessoas que já são Sim. da comunidade querem contribuir, Sim. vão adorar pedir um X-Tudo em casa, né? Sim. Então já é a Mas terceira etapa da coisa. Sim. Tu tava falando disso, eu lembrei de que eu sirvo também na música da Cidade dos Funcionários, né? Inclusive, às vezes tu também participa lá. Eles usam um aplicativo agora, né? Antes era tudo resolvido era no no WhatsApp, as Louvor, pessoas escreviam, a escala de hoje é tal. Hoje tem um aplicativo só para escala de músicos, é Louvor App, se eu não me engano. isso Se é eu não me engano, legal. é esse nome. E é bem bacana, porque você cria grupos, então tem o grupo da música da cidade, Cidade dos Funcionários, é o bairro daqui de Fortaleza. E aí as pessoas criam as escalas, e tá tudo lá, e o repertório tá lá. Então eu confio lá, eu já clico lá, já tem a cifra, porque alguém já colocou a cifra. Então assim, é uma maneira da tecnologia É colaborativo, ajudar. né? Também. Mas assim, ainda é muito superficial essa colaboração. Isso. É como usar o WhatsApp. Todos usam o WhatsApp. Então, assim, a gente tem um WhatsApp da célula, né? Vocês têm o WhatsApp da célula para avisos? Tem. De que forma isso está de fato ajudando? Não, Ajuda. é obrigatório, todo mundo vê Ajuda. e funciona. Ajuda porque evita aquele tempo de avisos que tinha, sei lá, 20 minutos depois da célula, né? Mas, assim, eu acho que poderia ter mais. Acho que a gente poderia usar mais a tecnologia, não só nessa questão de dados,
mas até para poder... como é que eu posso dizer? Dados no sentido do que tu deu o exemplo, né? Mas também para a gente poder pensar como plataforma de evangelização. Eu lembro que na pandemia, a comunidade Hesed aqui de Fortaleza, eles faziam o texto, né? O texto online. 3 horas da manhã. Eu acho que era o Frei Gilson, né? Eu não sei se a Hesed também fazia 3 horas. O Frei Gilson fazia uma vigília, alguma coisa que era 3 horas. A Hesed fazia um texto. E, cara, era muita gente nesse Ainda texto. é, viu? Era muita gente. Ainda é. E assim, é uma novidade... O texto não. Meio que sim, meio que não, porque sempre teve texto na rádio, né? O veículo é novo. O veículo é A Carol novo. tá dizendo que é 5 da manhã. 5 da manhã, né? 5 da manhã, né? Então, assim, o veículo é novo. Não é uma novidade. A igreja, ela se renova no que ela sempre foi. Isso. Então, a gente sempre rezou o texto, a gente rezava o texto onde? Todo mundo se reunia o texto dos homens, né? Na terça-feira. Mas existe ainda essas comunidades que se reúnem fisicamente. Existe na rádio, texto da misericórdia. E por que não também na internet? Então, assim, foi uma coisa que a necessidade de a gente estar em casa surgiu. Mas, cara, a gente pode dizer assim, é um case de sucesso. Quantas pessoas não se converteram nisso? Eu ouvi pessoas falarem, pessoas evangélicas, o cara evangélico de criação, ele dizendo, a minha esposa, e a minha esposa também, minha esposa tá no negócio agora de 3 horas da madrugada com um freio aí que tá tendo. Aí interessante. Ou seja, a necessidade gera uma coisa, a necessidade do católico, né, de rezar online, tá atingindo também outros meios que não tinham esse contato, entendeu? Eu acho que a gente tem que deixar sempre Deus à frente, o Espírito Santo agir, continuar com ao máximo possível de intimidade com Deus, contemplação, vida comunitária, que é isso que Deus inspira a gente fazer como comunidade, Eucaristia, todos os fundamentos, né? E aí, isso vai ajudar em que a pessoa entenda que a evolução é boa. Eu acho que existe, em especial na Igreja Católica, um medo de tudo, de errar, de ser julgado porque a autoridade vai repreender. Porque a gente vive numa hierarquia, né? Enquanto um evangélico não tem papa, não tem ninguém. O cara é o dono do próprio negócio. Eu acho que quanto igreja, maior, né? quanto maior a instituição, mais um pouco mais lento, mas também é mais sólido, né? Então a gente tem esse medo e evolui pouco. E eu vejo isso na música, porque é a minha profissão. A gente, quando eu conheci o Shalom em 2005, literalmente a sonoridade da música era 1992. Igual ao início da carreira da Mariah Carey e Gloria Stefan. Eu costumo dizer que a gente tá sempre uns 15 anos atrasados na música. Né? Então, isso mudou de 2012 bastante, né? Mas a gente ouvia outros... Primeiro, se ouvia o secular, era outra coisa. Aí se ouvia os evangélicos, estava bem legal, assim, dentro do estilo que eles queriam. Porque a criatividade não estava sendo... O Big Brother não estava olhando. No Big Brother, essa é a expressão americana de dizer, tem alguém acima de mim que pode me dar uma bronca, pode me proibir de alguma coisa, está me controlando. Então não tem o Big Brother. E na nossa igreja, que é a Igreja de Jesus, que está tudo certo, mas cria um sentimento de medo, de prisão, então a gente não evolui muito. E a gente, além da música, em outras áreas também, né? E é por isso que eu tinha iniciado o assunto, porque eu gosto de pensar em soluções e tentar aplicá-las. Eu acho que nessa questão da formação, vocês falaram tantas outras, mas a gente pode ensaiar outros formatos. Eu já falei tanto isso com você, né? E eu já vi outros formatos. Por exemplo, no Shalom, a Josefa fazia uma coisa de responder perguntas ao vivo. Achei isso muito bom, porque ela é engraçada, quem estava junto falava um negócio. A Amy também já fez isso. Já teve podcast também? E aí o podcast, que é uma coisa privada, não institucional, a instituição nunca fez, e mesmo quando faz não é a instituição, é alguém da instituição. Então, não acontece oficialmente. E muito menos seria um conteúdo oficial de formação, mas acaba sendo. Se eu chamo um padre, como já chamei algumas vezes, ele fala coisas que ele dá tempo dele aprofundar mais. Mas eu não estou nem propondo podcast como formação de célula. O que eu estou dizendo poderia ser diálogo de formadores, ou um formador em questão e alguém que pudesse estar ali com ele para conversar, rebater, perguntar, comentar.
E a questão fica mais dinâmica, porque monólogo está cada vez mais difícil de aguentar. E eu não estou falando do déficit de atenção, spam 15 segundos, porque eu até tenho medo dos meus filhos, a minha filha em especial, quando ficar adolescente, não conseguir ir para o colégio, não conseguir mais aprender nada. Né? E que é uma coisa que até o colégio vai ter que mudar. Eu sei que eu estou me estendendo, mas voltando, essa questão eu acho que precisa evoluir, ou não? Sim, eu acho que, por exemplo, hoje a pandemia ela acabou acelerando, como todo mundo fala, né? A digitalização das coisas. Quem que imaginava que você ia participar de 2 missas da Páscoa online? E acabou abrindo portas para a comunidade ter o canal que até hoje tem missa. Então, pessoas que não conseguem participar da missa diária, conseguem ali, eu já várias vezes fiquei ali escutando a missa de meio-dia, ou a missazinha de 18 horas, mas eu não conseguia me deslocar. Então, eu acho que tem a metodologia e tem a ferramenta. A ideia que a gente falou aqui do Orante é uma ferramenta, e aí a metodologia é essa ideia de um podcast que eu acho fantástica, porque as pessoas... E não só a formação. Por exemplo, eu até estava falando para a Ariana esses dias, se eu fosse padre... A gente sempre fala isso, né? Se fosse eu fazendo, né? Se eu fosse moderador... Se eu fosse eu fazendo, eu pensei, mas se eu fosse padre, eu ia explorar aquilo que se fazia, por exemplo, na Idade Média. As pessoas não sabiam ler. Então, o que é que eles faziam? Eles mostravam os ícones, mostravam os vitrais. Hoje, quando eu vou para missa, eu tenho uma dificuldade extrema de concentração. E eu faço um exercício mental muito grande de ficar tentando pegar alguma palavra que, às vezes, o sacerdote fala. Porque, às vezes, eu fico pensando, cara, poderia ter sido explorado isso aqui, não foi, isso aqui era tão legal de ser falado. Então, existe a necessidade da metodologia, da renovação do próprio meio e o uso das ferramentas. E nesse caso, a ferramenta nem tecnológica seria um ícone e você explicar ali, por exemplo, imagina você pegar a anunciação e mostrar aquele ícone famoso, que foi até a capa de um livro do Felipe Aquino falando sobre as catequeses de João Paulo II sobre os anjos, que é o ícone da anunciação. Então, assim, e usar a própria arte. Porque o ser humano, ele é atraído, o olho é atraído pela beleza, a mente pela inteligência e o coração pela bondade. Quantas obras de artes falam de Deus? Se você teve a oportunidade, você que já tiveram de olhar uma pintura a óleo, eu fico impressionado. Eu gosto muito de pintura a óleo, eu fico olhando assim, fico, meu Deus do céu, o cara conseguiu falar sobre isso aqui? Aquele quadro de Rembrandt, que todo mundo fala, né? E só fala desse quadro, que é o Filho Pródigo, ele tem outros quadros. Eu fico, meu Deus do céu, olha quantas coisas. Então imagina você ir para uma homilia, que você vai escutar o padre falar sobre o evangelho, trazendo para sua imaginação uma coisa que você possa palpar. E o problema, às vezes, de você só ter um discurso é porque a pessoa fica tentando catar alguma coisa que ela consiga visualizar internamente, né? Eu acho que não a comunidade, né? A igreja, ela é sempre muito prudente em mudanças rápidas. Isso. Né? O problema é que a humanidade está mudando muito rápido muitas vezes, né? Isso. Tá certa. A igreja está certa nisso, com certeza, Isso. porque se a gente fosse abraçar toda a inovação que alguém teve uma ideia maravilhosa, teria umas aberrações como a gente já vê aberrações. Né? Se a igreja quisesse usar metaverso, o metaverso acabou pra gente. Então, assim, a igreja ela tem que estar atenta às mudanças, principalmente não é nem as mudanças, no sentido assim, vamos mudar algo de conteúdo, algo... Não, utilizar-se dos novos meios para fazer o que sempre fez e que já está consolidado. Como, por exemplo, quando teve a necessidade, a gente está sempre pegando o exemplo da pandemia, porque, enfim, é uma coisa que apesar de ter feito 4 anos, né? Mas ainda é relativamente recente, mas se a gente não podia se reunir para missa, então, missa online. Então, assim, a necessidade criou-se a questão. Mudou a missa? Não. Mudou-se, assim, no sentido de que foi aberto a uma transmissão online. Da mesma forma, eu acho que a gente poderia ser um pouco mais rápido nessas adaptações de usar a tecnologia para fazer coisas que a gente já faz. Não, e como? Que é a questão. As pessoas, às vezes, têm a ferramenta e não sabem o que fazer nem como. Então, justamente por isso que é bom quem pensa e quem tem ideia falar. Então, eu tô pondo uma ideia. Quanta gente mais inteligente que eu vai ter outras? Vai saber, a partir dessa também, modificar. A missa já existia na TV e isso foi... alcançou tanta gente e... não vale como missa. Mas essa pessoa que está dispensada da missa por invalidez ou seja o que for, ela tem acesso... Sim. E a pessoa que não iria para ela vai ter acesso à palavra, exatamente. Ela vai ser evangelizada, ela vai ter contato com Deus, vai ouvir de Deus. Ela não vai comungar,
mas ela tá lá, ela tá ouvindo. Sim. Então tem uma serventia. E na pandemia tava todo mundo dispensado obrigatoriamente da missa. Imagina se não tivesse nem nada para assistir. Então, justamente, o que eu sinto hoje, e pode ser pecado meu, mas eu acho que não é isso. Eu acho que é quase que unânime, exceto pessoas virtuosas que eu conheço e percebo na comunidade. Ninguém aguenta. Ninguém aguenta ficar sentado 1 hora, 40 minutos. Porque o conteúdo é maravilhoso. Se você tiver firmeza, você vai ver que é maravilhoso. Só que ele está sendo entregue de uma maneira intragável. Mas tu tá falando especificamente de formação, né? Porque Formação, a oração ela precisa estar... Eu vejo uma homilia do Padre Antônio, eu presto atenção do começo ao fim, porque ele é um grande orador. Entendeu? E tem formadores que são muito bons, pregadores, né? São muito bons. Poucos. Então, eu não estou falando mal. O que eu estou dizendo o formato não é adequado. Porque a pessoa pode ser quem ela é e falar do jeito que ela é, que ela consegue, mas num formato mais amigável. Sim. Então, perdão se estou falando de uma maneira dura e quem é que vai assistir isso, mas entenda, existe uma necessidade. Existe uma necessidade porque, então, precisa de uma lacuna que precisa ser preenchida, um formato precisa ser mudado. Né? Eu estou falando besteira aqui de novo. Não, eu acredito que essa situação ela já é percebida pela comunidade. Quando ela tenta, por exemplo, colocar aqueles grupos de leitura, que nem sempre às vezes também funcionam, mas em alguns momentos, dependendo se você pega um grupo bom, vale. Ela vai tentando fazer. Agora, eu acho que é como o Henrique falou. É muito grande. E ela tem que tentar não se casar com o que está acontecendo agora. Tem até um ditado muito famoso na igreja que diz: a igreja que casa com o século se torna viúva no século seguinte. Então... Anota isso. Anota isso porque foi importante. Repete. A igreja que se casa com o século se torna viúva no século seguinte. Então, o que acontece? Acredito que a comunidade, não só o Shalom, mas outras comunidades tem esse desafio. E eu acho que é um desafio bom. O problema é se a gente não tivesse nem pensando nisso. E aí, aquele negócio, deixaria o status quo rodar e todo mundo faria de conta que tá prestando atenção e que não tá. O que acontece em colégio, muitas vezes. Eu passei minha vida assim no colégio. O professor faz de conta que dá aula em alguns colégios e os alunos fazem, pelo menos no colégio tem uma prova, né? Que se o cara, pelo menos mede se o cara pegou ou não. E não tem como ter uma prova se a pessoa tá absorvendo ou não a formação. Se a gente for falar de colégio, eu tenho tanta coisa. Mas eu acho que vamos marcar outro podcast. Já tem um do blockchain e do colégio. Não, isso depende da hora de vocês e da Carol, porque pra mim a gente pode ficando aqui e falar tudo. Não, de boa. Vai. Mas assim, só pra concluir então, eu acredito que eu já tive a oportunidade de participar de um momento de discussão com o pessoal da assessoria de formação. E isso é uma preocupação. Agora, como fazer algo, introduzir algo para um público tão grande? Aí eu vou voltar rapidamente ao que eu falava. Eu tenho uma demanda diferente da Ariana. Eu acredito que o ponto de inflexão, não só da comunidade Shalom, mas de qualquer comunidade, e eu não falo da missa, porque a missa ela é aquilo ali e é isso mesmo, mas eu falo de formação na igreja. É entender que cada pessoa tem uma demanda diferente. E eu vou dizer uma coisa pra vocês que eu achei muito legal. Uma demanda... Eu vou concluir. Eu vi uma coisa que eu achei muito legal. Existe uma coleção chamada Filipos. Ah, sim, eu tenho o livro deles. Pois é, eu ganhei a coleção toda pra ler, pra poder fazer contribuições, né? E no livro tem vários QR Codes. Por exemplo, eu li sobre liturgia. Aí, se você tem mais interessado, que QR Code? Talvez eu seja o único cara que clicou nos QR Code que tá lá. Mas eu cliquei porque a minha demanda levou isso. Então, se a gente entende... Olha uma coisa simples. Ele estendeu lá um QR Code. Quem quer ler, lê. Quem não quiser, não lê. É a demanda. Então, eu acho que o ponto de inflexão vai ser como a gente conseguir alimentar a pessoa com a fome que ela tá. Tem pessoas demanda é a vontade de aprender. Isso, tá falando. Pronto. E o quê, né? A vontade... A despertar para que precisa aprender. E favorecer os meios. Então, por exemplo, eu, nesse caso, me interessei mais pela história da igreja, pela liturgia, é uma coisa que eu me interesso. Eu preciso ir atrás disso. Então, como fazer agora isso numa grade formativa? Esse é o problema. Porque aquele ali é um livro, faz parte do Caminho da Paz. Agora, imagine na comunidade, onde todo mundo precisa ter... tipo assim, precisa ter passado por toda aquela escolinha para poder avançar os níveis. Eu acho que esse é o desafio que a gente precisa pensar. E como fazer com que cada pessoa tenha a sua demanda suprida, porque senão vai acontecer o que já acontece. Você participa de uma comunidade, mas na hora da formação você busca outra comunidade
E na hora da oração você busca outra comunidade. Aí Comunidade o quê? Vou dar um exemplo. Uma outra comunidade? Você tem uma pessoa do Shalom que quando quer ter formação vai para o Opus Dei e quando quer rezar vai para a Toca de Assis ou vai para a Hesed. Não há nenhum problema com isso. Eu acho isso, na verdade, até bonito porque é a riqueza dos carismas. Né? É a riqueza dos carismas. Mas aí a comunidade de Shalom que tem a formação e que tem a oração, ela tem o quê? Só tem um grupo de pessoas. Porque a mente da pessoa está sendo formada, nada contra o Opus Dei, eu gosto, já li coisas sobre o assunto, mas a pessoa está vendo a Opus Dei ou está vendo outra comunidade e está rezando em outro canto. Pessoal então, assim, do Shalom? Não só do Shalom, mas vice-versa. Pessoas da Construção Nova tendo a formação do Shalom. Eu acho que faz parte para enriquecer. Mas isso é um problema? Quando há uma vacuidade, por exemplo, política. É difícil falar de política dentro de uma comunidade religiosa. É. Muito difícil. Só que pode gerar uma vacuidade. E a vacuidade faz as pessoas buscarem os seus próprios gurus. E já aconteceu isso nas últimas 2 eleições. E aí você tem pessoas de comunidade brigando com pessoas da própria comunidade porque a vacuidade gerou... As pessoas têm demanda, elas querem saber como se posicionar. A gente está num mundo hoje que não só existe a ditadura da distração, mas existe a ditadura da sua opinião. Aí eu vou pedir licença para poder citar o Raul Seixas. Quando ele... Raul Seixas. Filósofo. Quando o Raul Seixas, ele diz bruxo, assim... sábio. O bruxo, nossa. Mas quando ele diz assim... aquele fala assim, de ter aquela velha opinião formada sobre tudo. A gente tá na época que a gente tem que ter uma opinião formada sobre tudo e tem coisas que eu só falo assim, cara, eu não tenho uma opinião sobre isso. E isso é muito difícil. Só que as pessoas... nós estamos na época de ter que ter uma opinião, entre aspas, ter que ter uma opinião. E aí você vai buscar quem tá dando essa opinião. São os gurus da internet. E aí você encontra, vamos dizer assim, você vai dividindo o corpo comunitário. Então assim, é um desafio. Como fazer... Aí é pedir que o Espírito Santo realmente ilumine. E eu sei que já tem pessoas trabalhando nisso. Você é de um setor assim, de formação, alguma coisa assim, né? Cara, tá um pouco bagunçado assim. Eu já até pedi pra discernir. Expondo aqui a realidade, né? Mas, especialmente devido à vida acadêmica e às viagens que eu faço constantemente devido ao trabalho, eu não tô conseguindo ter uma regularidade de vida apostólica. Então hoje o meu apostolado é pregar e fazer contribuições. Por exemplo, hoje contribuição no caminho da paz, fazendo a revisão do Filipos e apostolicamente também em atividades apostólicas. Você vai mudar o quê então? Tá tudo certo. Hã? Tá tudo certo, então. Não vou mudar nada. Aqui é só opinar. Trocar de ministério, você tá falando? Eu ia... Tá esperando tu falar, né? E sim. Né? Tava doido pra falar, esperando acabar. Não, porque é uma realidade muito específica de quem vive na comunidade, né? Mas eu ia te perguntar, se a questão é como você vai manter uma pessoa assistindo uma pregação, eu vou te perguntar, Pedro, tu é o host aqui, né? Mas sou o Silvio Santos da como parada. é que a gente conseguiria fazer, por exemplo, uma formação de amor esponsal? De uma maneira que consiga fazer o Pedro ter foco. Aí pode se usar a tecnologia ou não, ou pode ser só o formato dentro de uma célula, ou pode ser a tecnologia, pode ser via uma plataforma, mas não só o Pedro. Tem que também ser a tiazinha que tá há 70 anos e também o jovem que tá a Dona Lourdes, a Dona Lourdes. E o jovem que tá entrando com 18 anos. Esse é o desafio. Tu entende o desafio? Eu entendo e eu acho que todo mundo gosta de ver entrevista. É um ponto. É uma então a alternativa. formação, a proposta, né? Tentando captar, a proposta seria, vamos fazer a formação em formato de entrevista? Eu não tô dizendo que vai ser um host de sempre. Sim. Mas 2 pessoas daquele momento. É um formato que... E as 2 podem contribuir com o conteúdo. Sim, é um formato e é um formato atual e não é estranho. Por exemplo, Platão, quando ele escrevia as teses filosóficas dele, era um diálogo. Ele criava personagens e ele não ia dizer a filosofia, ela é... Não, fulano encontrou o ciclano passando na rua e disse, olha essa pedra. A coisa podia virar... Então assim, era uma pedagogia da época. E por que não realmente usar uma pedagogia de diálogo, eu sei né? porque todo mundo assiste podcast ou ouve, mas eu prefiro assistir porque eu acho ótimo, que eu fico vendo a luz, a cara, o cenário. Mas assim, as pessoas ouvem e ficam 2, 3 horas. Isso. Mesmo que reparta, né? Aí você entra naquele formato, então cada um assiste o seu. Mas, não, vamos fazer um formato comunitário de segunda-feira, certo? Ou de assembleia, que dura 1 hora. Tem oração, mais 1 hora de alguma coisa. Dá para ser 2 pessoas, sim. Imagina a Emir com mais alguém que tenha aí um respaldo, que tenha um conhecimento, que tenha um preparo para dialogar com ela por igual. Como é que é o nome da formadora geral? Angélica. Angélica, imagina isso! Que ela é um gênio.
Emi também, outro gênio. Você pegar a Josefa, As duas falando. o Elton. Sim. Eu fico 3 horas. Pode me deixar 3 horas vendo. Eu vou querer, eu vou pedir a gravação e vou depois É um assistir de novo. ponto. Eu acho que Então- não é nenhuma questão de reestruturar toda a formação para isso, mas por que não arriscar um assunto fazer dessa forma, nesse formato? Mas assim, Pegar uma podcast formação- já tem acontecido às vezes. Sim, mas não é formação. Isso. Não é. É formação, isso que eu tô dizendo. Não, eu digo assim, não está na agenda de formação Isso. anual, digamos assim. É uma coisa Acaba sendo esporádica. formação porque uma homilia é uma formação, né? Um podcast com um padre muito sábio é uma formação. Mas eu digo assim, no sentido de formação, vocês entendem, né? De Sim. anual, né? Vocês têm um calendário de formação. Sim. Por que não arriscar? Pelo menos pega um assunto específico e faz isso. Agora, como é que tu mede? Vai ter audiência? Como é que tu mede? Audiência é o quê? Aceitação? A audiência não, é comunitária. As pessoas, você... A pessoa vai passar Todo ela em vez de ver mundo um vai dar o DVD. feedback. É. Você vai ver que tá todo mundo ligado, conectado. Não vai estar a galera conversando aqui, o outro dormindo aqui porque tá cansado, o outro foi lá no lanchonete. Vai estar todo mundo ligado. Salvo exceções, que todo mundo... É normal, mas assim, isso é o que está acontecendo há anos. A pessoa sai, ou ela no meio da formação, ela, peraí, quero ver meu negócio aqui. Não, isso é Não muito vai comum. ter isso. É. Porque tá muito bom ali. Entendeu? Não é que seja ruim, é ótimo. Todo mundo que prega tem conteúdo valiosíssimo. E é exatamente por isso que eu estou dizendo, porque a coisa não está sendo bem aproveitada por quem está consumindo, porque está ali doido para dar 9 horas, 9h30 para ir embora. Agora, eu concordo. Eu acho que a gente tá, vamos dizer assim, a gente chega nessa conclusão e os nossos autoridades também estão chegando, né? Ao mesmo tempo, até na forma tradicional, você pode fazer pequenas alterações. Por exemplo, ano passado eu gravei uma pregação sobre os carismas. E quando me convidaram para ir lá na diaconia, eu falei, cara, o que eu vou falar sobre os carismas? Que a Emi não fala melhor do que eu. Com certeza. Minha referência é Emi e a coleção Paulo Apóstolo, o livro número 3, chamado Carismas. E aí eu pensei, cara, o que a Emi faz? Por que é tão bom ver uma pregação da Emi? E assim, eu tenho uma memória afetiva escutar a Emi pregando pra mim, ela pode falar qualquer coisa, Exatamente, eu gosto. É impressionante. Ela pode recitar os Lusíadas, eu vou escutar todinho, Com porque certeza. é maravilhoso. E uma coisa que sempre me marcou se ela tá falando de carismas, o que é que o telespectador espera? Uma manifestação dos carismas. Eu tava dirigindo, eu falei, tá, então beleza. Agora eu joguei pra Deus. E aí eu me lembro que eu tava na hora da pregação e quando eu cheguei na palavra de... Eu fui... Cada carisma específico, quando tinha tirando o dom de línguas, né? Mas cada um que tinha uma oportunidade, eu pedi a Deus uma proclamação e pedi que a pessoa entrasse em contato e dava o e-mail. E pra minha surpresa... E para surpresa da própria organização, várias pessoas ficaram mandando e-mails dizendo: o minuto tal foi para mim. O minuto tal foi para mim. Então ali, numa forma tradicional, que é o DVD que muitas pessoas não aguentam, você só faz uma coisa. Você joga uma isca, você usa um call to action para poder chamar a pessoa a interagir. Aí você consegue medir. Então assim, eu acredito que essas discussões são interessantes. Certamente o podcast vai chegar a muitas pessoas que têm poder decisório. E a ideia aqui eu acho que é justamente essa, né? É a gente tentar encontrar, vamos dizer assim, cara, deixa o Espírito livre. Porque o Espírito Santo ele vai fazer por meio de um podcast, vai fazer por meio de uma pregação tradicional, até se for sem interação nenhuma. Às vezes eu boto na Canção Nova só para escutar o Padre Léo da Betânia que morreu, porque era engraçada, tinha sempre uma história. Entendeu? E aí, só para terminar, nós temos uma grande graça, que é o novo arcebispo de Fortaleza. Ele tem essa capacidade. Eu morava em Salvador, Nossa, eu achei na incrível época. a homilia dele que eu vi. Ele tem um livro só sobre anedotas de homilia. Ele sempre conta historinhas, né? Eu Sempre. percebi isso. Tu também, ele era... Quando tu morava lá, tu... Eu não lembro. Eu realmente não lembro dele, mas eu achei interessante as homilias que eu participei aqui em Fortaleza. Todas ele tem uma historinha. Ele sempre tem, cara. Sempre. É um artista. Sempre. Eu morei 2 anos e meio em Salvador. Todas as vezes que eu tô no É o Dom Gregório, né? Pra quem tá acompanhando. Dom Gregório. de Fortaleza. Sempre. E ele tinha um livrinho e ele nos deu. Eu falei que eu gostava muito. E quando uma vez eu fui lá, ele é beneditino, fui no mosteiro e na época ele era bispo auxiliar e ele me deu o livrozinho. Eu fiz a besteira de deixar na missão. Não faço mais isso. Agora eu sempre fico com os livros. Não dou mais livro pra ninguém. Mas tinha essas histórias. Nunca volta, né? Não sei nem se vão ler também, mas assim... E mas não vão ler. livro, não vão ler. É o pior. Mas esse livro foi muito bom, assim. Então é só um exemplo como... Meio tem bastante. Agora tem que explorar. Tu tava falando de deixar o espírito livre. Eu acho que o espírito é livre.
na comunidade também. Mas a gente precisa que pessoas estejam atentas às manifestações do Espírito. Porque a comunidade, quando surgiu lá em 80 e em 82, né? Ela era puro carisma, puro espírito agindo e as pessoas estavam atentas, porque todos eram jovens e atentos ao que estava acontecendo. A comunidade, e é natural de qualquer instituição, não é nem questão de comunidade, né, ou de igreja, qualquer instituição ela vai se firmando e vai descobrindo o que é, o que a gente é, isso aqui, né? Então o carisma ela vai se moldando. Só que com isso vem também um pouco de acomodação. A gente vai entendendo, então se a gente sempre fez isso aqui, a formação sempre foi falando e sempre foi interessante, vamos continuar fazendo. Mas tem as duas coisas, o zelo pra não também mudar. A formação rápido, era né? na sala 1 lá da Casa Mãe de Deus e era uma novidade, cara. Todo mundo era sentado no chão, tinha as cadeiras também, mas às vezes era, dependendo do dia de oração, sentava ali, alguém falava. Antes as pessoas só ouviam padres falar, agora você tá com um leigo falando uma coisa inspirada pelo Espírito Santo. Isso é uma baita novidade. Então assim, a questão é, não quer dizer que não tem efeito hoje essa mesma formação? Tem efeito. Tem. Mas não existem outras manifestações também que a gente pode usar, manifestações do Espírito que outras comunidades estão usando? Por que a pessoa que é da comunidade vai beber lá na Opus Dei? Ou vai beber na Toca de Assis, ou vai beber em outra? Talvez... É só o diferente. Pode ser o conteúdo, possivelmente também, né? Porque existem abordagens diferentes, existe um carisma diferente, então existem uma linha de formação diferente. Mas também será que não é a forma? De repente, não pode ser que não tenha uma coisa de forma ali na outra que a gente poderia trazer? Eu não conheço nada de outras comunidades para dizer assim o que seria, né? Mas, de repente, a gente está atento a essas outras formas? A gente que eu digo assim, como instituição, não como comunidade, eu assim me coloco na posição, mas enfim. Está se percebendo quais são essas outras formas que está atraindo as outras pessoas, ou outras formas que o mundo se comunica e que a gente não precisa ser, como eu disse, né? Copiar o mundo, mas se utilizar do mundo como a gente está se utilizando. Aqui é um podcast. Como a Canção Nova foi para rádio, virou TV. Isso era mundo. E não tinha comunidade, não existia igreja na rádio assim como passou a ter, né? Não tô dizendo que ela foi a pioneira, mas talvez foi. Eu também não sei historicamente. Será que não está acontecendo alguma coisa hoje? Eu não falo nem só de podcast, porque podcast é algo que é mais um meio. Mas será que não tem uma didática, um formato que a gente ainda não viu, que de repente seria interessante para a formação? Eu acho que eu preciso dizer também, porque eu acho que eu fui duro demais lá no começo, mas a gente está evoluindo em muita coisa. O Fazendo Barulho começou em 2014 e é uma novidade, ainda é uma novidade. Existem outros canais, outros formatos, outras expressões. E a comunidade Shalom também não quer ficar parada e nunca ficou. A música Shalom é uma das mais importantes da igreja. É uma referência. Do mundo. Sim. Né? Então, a gente também tem que dar as flores a quem merece. Sim. Tem até a peça também, né? Teve no final do ano passado aquelas peças que colocaram no YouTube. Não só as peças, mas aquelas obras de ficções. Até dizer até que era o Senhor dos Anéis católico, né? Ou o Senhor dos Anéis do Shalom. Sim, né? Produções, os né? musicais, as musicais, peças e tal, né? E peças de fantasia. Então, assim, eu acho que é isso. A comunidade, agora aquele negócio é grande demais. Qualquer movimento para ser feito mexe muitos motores, mas quando é feito é consolidado, né? Sim. Então é o desafio. Eu acredito que ela dá os passos. E o Fazendo Barulho cresceu muito, porque eu tô junto com o pessoal desde o começo. Quando pediram para eu fazer a vinheta de abertura e tal, eu tô propondo até fazer uma nova, porque já tem 10 anos, né? Nossa. Mas a Carol tá chorando de emoção ali agora que eu falei isso. Mas quem decide é o povo lá. Mas o que era, quem viu, o que era Fazendo Barulho e o que é hoje... Sim. É outra proposta. Bem diferente. É outra proposta. Não tinha nada. Por quê? Porque era assim... A gente precisa começar porque existe a necessidade, a gente precisa evangelizar, a gente precisa atender, existe a TV, a gente precisa fazer a nossa. Não é só por fazer, porque existe a pessoa que precisa de Deus e precisa ser alcançado por Deus. Então é uma coisa genuína. E isso é Deus movimentando. Sim. Isso é o Espírito Santo movimentando, não é um modismo. E a gente não sabe fazer nada, mas vamos. E era literalmente... Quase nada era feito. E hoje em dia é um negócio muito legal, organizado. Sempre vai ter espaço para crescer. Se a gente vai comparar, tem gente aí, né, no mundo
Sim. Excelente, né? E excelente é um adjetivo que eu quase nunca uso. Mas Então é excelente mesmo. Então deve ser verdade. tem gente excelente, Eu acho né? fazer agora assim pra deixar claro. Né? E é secular. Mas é assim que eu acho que Deus quer mesmo, né? Falando em o que Deus quer, uma vez eu perguntei para Emi, por que dá uma desviada um pouco. Por que na música de igreja os ministérios estão sempre incompletos, as pessoas estão sempre despreparadas? É para ser assim? O que eu estou dizendo? Eu sei que é para ser assim por um lado, porque é trabalho voluntário e raramente você acha um profissional da área que está sendo um voluntário naquele ministério. Então, naturalmente vai ser... Mas por que a gente não se prepara? Por que os escritos Shalom, que foram feitos nos anos 80, sempre tem uma sensação de que a coisa ainda não está sendo 100% vivida? Será que vai ser 100% vivida? Talvez nunca 100%, porque a gente nunca é perfeito. O escrito de profissionalização, a sensação de que a coisa, né, melhora, mas nunca é. Né? Eu acho que tem evoluído, mas eu discordo que tenha que ser assim. Ok, é um trabalho voluntário, né? Aí, o Ministério de Música, né? Pegando mais por esse ponto. Sempre foi um trabalho voluntário, mas muitas coisas já se profissionalizaram. Por exemplo, a realidade de bandas, né? O próprio Ministério Missionário, né? O missionário. A gente fez uma parte de uma geração do missionário em que era 100% voluntário e, claro, a gente ia para as turnês e tudo, dava tudo de si, mas a gente não estudava música para isso, né? A gente servia dentro do ministério. Hoje em dia existem irmãos que servem e vivem disso, de servir, né? E é uma realidade pegando aqui o exemplo do missionário. Tem irmãos que vivem para servir dentro do ministério missionário. Claro, tem o pessoal da comunidade de vida, que aí a vida já está entregue, mas também irmãos da comunidade de aliança que hoje recebem uma ajuda de custo, alguma coisa, e estudam para poder produzir coisas melhores, para poder reproduzir também as gravações de uma maneira melhor. Isso é uma realidade que não existia na nossa época, né, quando a gente se viu, né? Há X anos atrás aí. Você estava em 2004, sei lá, em diante, 3, 4? Foi 5 em diante. Foi 5, 6 em diante. Já o Guto é de 90 não sei. Mas Você pega a própria dança, sério. Se tivesse aqui, a Ariana ia levantar a mão em diante aqui. até 2011, Tempo de viver? Tempo de viver. Em diante, era, né? da turnê do Tempo de Viver ainda tava rolando. Que eu peguei isso aí, só que eu comecei e já tinha acabado de lançar o Estrangeiro aqui, mas o repertório ainda era misturado, né? Mas Nunca assim, só fui pra do não missionário, mas levantar a servia. bandeira aqui que a Ariana ia puxar minha orelha se eu não falasse, né? A própria dança, você pega a dança, a evolução que a dança teve, e você vê, por exemplo, um jingle hoje, os elementos que eles trazem, e você vai para uma competição de dança, vamos dizer, secular, você fica assim, tirando a parte que algumas competições de dança secular, usando a palavra da Ariana, é imoral, mas os elementos que eles trazem, o corpo de dança do Shalom não fica muito longe, não. Entendeu? Assim, ele consegue trazer elementos, Verdade, consegue trazer. a dança então, assim, a dança muito talvez. boa. As peças, você pega, por exemplo, a nossa peça na época da Paixão de Cristo. Você traz até um ator que é o Jesus, né? Se o Dia Chosen conhecesse, talvez pegasse o cara também, que o cara vem lá de Natal, né? Pra vir pro Paulo Sarazete aqui em Fortaleza, pra quem é de Fortaleza. Ou seja, faz uma viagem e você vê a qualidade do repertório, das músicas. Então, assim, agora é o desafio. É o desafio de você conseguir trazer a evolução que a arte teve nesse sentido para a formação. Cara, eu digo até, ainda estendendo um pouco essa questão da música, a realidade do coral, cara. Coral, a gente era um desejo da comunidade. Eu lembro de já ter tido várias iniciativas de coral. Minha mãe, Liliana Soares, consagrada desde praticamente o início da comunidade, participou já do coral da comunidade. Os pais, né? Meus pais. Meu pai, eu acho que não participava. Eu digo assim, do coral, né? Não, porque ela participava do coral, eu esqueci quem era a regente. Tinha iniciativas, mas nunca se consolidou. E o coral que hoje tá não sei quantos anos que a gente serve na catedral, tem, eu acho que pelo menos uns 6 anos, né? Eu acho, alguma coisa assim. Tem mais, porque eu lembro que eu toquei uma vez junto do Ivan, então deve ter mais de 6. Mas assim, esse coral nesse formato assim atual. Então assim... Antes de eu mudar pra cá, então tem mais de 8 anos. Se profissionalizou e era um desejo antigo do Moisés de ter... O coral do jeito que ficou agora tem uns 5, 6. Uns 5, eu acho que foi depois dos 35 anos que consolidou, né? Porque tiveram as músicas dos 35 era mais formatada de coral, e depois a gente foi pegando outras. Mas o que eu quero dizer assim, cara, tem evoluído. E claro, as evoluções dentro da igreja, elas, por causa de uma precaução e tudo, é necessário que seja lento, mas eu acho que
A gente tem exemplos, por exemplo, a Canção Nova, ela trata como a própria carisma da Canção Nova é música. E a comunicação. Música e comunicação, eles são extremamente profissionais. Isso. Cara, eu lembro de ficar assim babando e ficar me questionando. Quando eu era mais da comunidade, quando eu era da comunidade de fato, né, e eu servia na música, estando na comunidade, eu dizia, cara, por que existe uma profissionalização dos nossos irmãos católicos mesmo na Canção Nova? E aqui é só voluntariado. É um cara que então, sabe... É o quê? É o carisma, é o isso? carisma. Eu então, não acho que é carisma, porque é o carisma não é regional, isso. regionalização. Não, o nosso, ó. É o nosso carisma, como não, rapaz? Mas o carisma Shalom, ele não é o fazer meia boca na música. Não é. Não é isso que eu tô dizendo, mas Não lá faz parte do carisma. Claro que é profissional. Tu fala cultura do voluntariado. Não é nem voluntariado, que essa palavra também não é uma palavra... a igreja, ela é feita de voluntariado Sim. em diversos aspectos. Isso é histórico e tudo bem. Mas dentro do voluntariado existe o profissionalismo. No sentido de... Justamente, a Canção Nova é isso. Tem gente da comunidade de vida, e tem pessoas que são da aliança, e tem pessoas que não são, mas ela tem um espírito que leva a comunicação por TV, por rádio. Então precisa de profissionais de verdade que estão ali treinados. Isso. Treinados. A diferença do profissional que eu digo de verdade é que o cara treinou e é especialista. Estudou às vezes e Mesmo tal. que trabalhe de graça, não é o dinheiro que faz a diferença. Exatamente. Isso. Exatamente. É o preparo. Por exemplo, por que os evangélicos eles evoluem muito na música? Na verdade, as igrejas evangélicas são o caldeirão formador de bons músicos no mundo todo. Pelo menos no Ocidente, que eu conheço, Estados Unidos, Brasil, os grandes músicos vieram de igrejas evangélicas. Por quê? Exatamente. Porque como eles... Por quê? Foi o que eu falei. Porque como eles não têm a liturgia e toda as coisas a mais, eles só têm a música. Só tem a música. Claro, a Bíblia, as escrituras, né? Não, mas as tem pastores que sabem muito e fazem grandes pregações. Sim, mas o que eu digo assim, eles precisam daquilo. Pelo menos é uma leitura minha. Eu acho que, fora as coisas, claro, a escritura, as homilias que eles fazem também, eles precisam, o traço de liturgia que eles têm, no sentido de rito, é a música. É a música. Então, assim, é uma leitura de um católico que nunca foi evangélico, que está fazendo baseado no que eu conheço de músicas de evangélicos, tá? Então, assim, é uma leitura pessoal. Mas o que eu digo, como eles só têm aquilo, eles precisam disso para ofertar o máximo da melhor maneira a Deus. Mas entendeu? podia ser tudo... E por que a gente não faz? Esse é o ponto. Mas eu tô podia falando ser isso tudo porque engessado e atrasado. Só que não é. E aí eu volto àquele ponto. A gente tem uns medos aí. Tem uns engessamentos. Tem alguma coisa, uma culpa. Uma vez eu ouvi uma expressão, culpa católica. A gente fica com medo de errar, de tudo, entendeu? Medo de pecar, medo de ir pro inferno, medo de não sei o quê. Ficam uns medos que impedem a gente evoluir. Eu falei isso com o padre Antônio até, ele meio que explicou e concordou em certo aspecto, mas o evangélico, ele já é por natureza assim, ó, quebrei com todos os paradigmas. Vamos fazer agora. E aí, às vezes, a coisa evolui mais para um ponto, perde-se outros, que a igreja nunca perde, porque se segura e está muito bem ali, né, agarrada naquilo que é original, mas às vezes uma coisa impede a outra. Você fica botando pedras e o rio não consegue correr. Então, os artistas católicos são sempre atrás, eu acho. Eu concordo. E não é só no Brasil. Concordo. E como é que faz para não ser? Eu acho que tem essa pergunta é importante, mas ao mesmo tempo assim, eu penso nisso, tem um ar de mistério aí também. Eu sempre fico lembrando o diálogo, se não me engano, do irmão Leão com o São Francisco, que falava, cara, por que você? O mais feio, o menos letrado? Por que você? E ele falava, né? Mas é para confundir. E quando a gente pensa, a gente olha, por exemplo, por que os nossos irmãos mais novos, que são os evangélicos, vamos dizer assim, e de fato eles são esse caldeirão em ebulição de grandes músicas, né? E cantores seculares nasceram, Mariah Carey, né? Muitos. A Beyoncé. Não, todos. Os né? instrumentistas todos vieram do E porque evangelho. nós que estamos o receptáculo, a igreja... Por quê? Por quê? Então, eu fico pensando, cara, existe um ar de mistério aí, talvez. Talvez tenha culpa, tem outro ditado que eu gosto muito de ditado, cachorro que leva mordida de cobra tem medo até de minhoca. Então, assim, talvez as mordidas que a igreja católica levou na história, e que não foram poucas, e que as igrejas protestantes não levaram, a gente foi perseguido por... Enfim. Acaba fazendo a igreja talvez ser muito mais respaldada. E aí talvez gere alguns atrasos, e mesmo assim
as coisas acontecem e a gente se surpreende, né? Você vai, por exemplo... Deus faz o que quer. Pois é. A gente que impede, às vezes, a obra. Pois né? é. Eu sempre fico pensando, se a gente impedisse menos, quão mais longe a gente iria? Muito mais. Né? Então, mas ao mesmo tempo é um mistério. Se Santa Que não Teresa pode diz ser a assim... desculpa de não se profissionalizar e ir além. Mas existe um ar de mistério que vai sempre nos acompanhar. Exato. E essa hora, aí não tem o que fazer, é contemplar. Eu acho que, assim, pegando esse gancho, eu acho que há limitações, mas, por exemplo, qual é o principal serviço do músico dentro da Igreja Católica? É a missa. E a gente sabe que na missa há limitações, porque o centro não é a música. E aí é o que eu falei. Isso. Não que o centro para o evangélico Seja a música. seja a música. Mas ali, aquele É a momento em que deles. ele que se liga com Deus através do louvor, Isso. através da música. Isso. A gente tem toda uma liturgia, tem a Não, missa. mas não acho que há limitações. Há o formato da missa. Há limitações. Eu não posso, Há eu não posso limitações, ser né? Não, é inovador, formato. inovativo. Todo formato tem uma forma. É lógico que você sai da forma, você saiu do limite. Mas uma limitação num sentido de que prejudique, não. O músico ele pode ser excelente naquele Eu formato não ou em posso qualquer colocar um outro. solo de guitarra Mas isso não é numa ser missa. excelente. Isso é sair do formato. Não, tudo bem. Não é ser excelente. Mas Não. se o formato ele limita em alguns aspectos, eu nunca vou ter um bom solista sendo formado só tocando em missa. Já que eu não cabe um solo. Porque você está falando de um aspecto... Solista que eu digo um instrumental solo. Porque né? um solista, ele não é só um solista, ele é um músico que tem que ter a habilidade de fazer tudo em todos os formatos, em todas as ocasiões. Então ele é um músico, ele não é um solista, nasci para solar. Então tá, eu não posso solar, mas o que eu posso fazer, eu preciso fazer a ponto de levar a mim e a Assembleia ao êxtase que conecte ele a Deus, que está acima dele. O êxtase é almejar o que está acima, né? Quem está acima é Deus. Então, eu preciso fazer isso. E às vezes, aí eu entro até num parêntese, que eu já falei com amigos, assim, é muito fácil às vezes fazer chorar. E no instrumento que eu toco, querendo ou não, eu vou desenvolvendo essa habilidade. Agora eu vou fazer Soltar o chorar. pad lá, aumenta o pad. Não, aí toca a notinha no lugar certo, faz o acorde no lugar certo. E chorar não é O objetivo. sempre. Nem ocasião, nem... Vira artifício, vira macete. Que nem comediante que fala palavrão para poder chocar e o pessoal ri, entendeu? Assim, então, é claro que eu tô ligando uma coisa horrível a uma coisa ótima, mas não é... Fiz um exemplo horrível agora, assim, desculpe, mas é... Do formato que for... Eu inclusive, prefiro tocar em missa do que em show. Então, porque eu sou... Aí eu me ponho obrigado a desenvolver e ser bom nisso. E eu tenho que melhorar. E cada missa que eu toco é uma prova a mais para mim. Agora, o que eu posso fazer melhor do que eu fiz da última vez? E existem formatos de missa e ocasiões e locais e mais solenes e mais festivas e outras mais contritas e outras menores e missa de semana e um instrumentista só e às vezes é um coral com cordas e com muita coisa acontecendo. Então são formatos de tocar e de conceber e de dirigir. Então você pode ser excelente na missa e deve, o católico, né? Não só ficar focado no aleluia, no show. Que é também outra coisa. Sim. Então, aí é interessante falar, eu já falei tanto, mas agora eu tô com vocês. A missa, o músico não deve aparecer. E no show ele deve aparecer. E é o mesmo músico, da mesma igreja. Sim. Mesmo ministro de música que está ali para evangelizar. E na missa você não propriamente evangeliza, você faz parte da liturgia do rito e já está num contexto ali em que se você tocar de um jeito, você rouba a atenção para si. E aí você está cometendo um pecado grave, porque você está tirando atenção daquilo que é o sagrado é ali, não aqui. No show é o contrário, eu preciso prender a atenção da pessoa, entreter tão bem que a pessoa esteja tão presa que aí tem uma hora que a pessoa vai ser evangelizada pelo que está sendo cantado e às vezes pelo que está sendo ministrado espontaneamente, às vezes pelo que está sendo dito, que o cantor para e fala, mas o show está tão bom que a pessoa... Então o papel é outro. E às vezes os músicos confundem e dizem, não quero aparecer. Depende de onde você está. Você precisa aparecer no show. Não, eu preciso sumir, porque o cristão precisa sumir. Não ali. Ali é outra coisa, né? Eu aprendi no lançamento do CD Lançar as Redes. Foi a primeira vez que eu toquei como missionário. Ainda era músico convidado, precisava de um violonista e eu toquei. E eu lembro de... Primeira vez que eu tava no palco, né? Era um jantar show, alguma coisa. E aí eu tava só tocando violão, né? Executando, né? Aí eu lembro muito bem do Ed Nilson,
que ele é baixista, tocou muito tempo no Missionário na época ainda, na época do Padre Antônio, do Padre Almeida. Padre Ministério Almeida. de Música Missionário Shalom. Exato. Não era a banda Missionário Shalom. Ainda tinha esse nome extenso, Esse nome né? grande, né? E ele tocou, até tava tocando, eu acho que ainda toca na banda Regina Patis. Já se apresentou no Radar e tudo. Ele é muito engraçado, né? E ele olhou pra mim e disse assim: Henrique, tu tá no palco. Tu não pode ficar só tocando. Tu tem que dançar. Aí ele, me imita. Aí ele começava a fazer as coisas assim. E é legal fazer a duplinha também, né? Sim, aí então assim, aí ficava o baixo e o violão ali, né? Tinha um guitarrista também, mas que era o Romério. Mas assim, tinha aquele jogada assim. É interessante isso. E cara, eu peguei isso pra mim, foi a minha primeira experiência e assim, eu aprendi, cara, não, é como eu tava dizendo, não é só executar. Se quiser executar, você bota um playback. Depende do formato, às vezes é só executar e é lindo. Mas eu digo assim, Mas os músicos, a música popular, em geral, não que você precise ficar dançando. Mas se for música oracional, você vai fechar o olho, você vai estar naquele momento, você tem que eu tô conduzir. mostrando que eu tô. Todo mundo é tá show, o nome show é mostrar. E todo mundo, e na nossa realidade, como ali é um ministério, a gente precisa ministrar também. A gente ministra com o nosso corpo também. As pessoas estão olhando para lá. Louvor que tá no corpo, Sim. que tá no toque, Exatamente. que tá no canto, tá no Eu não posso movimento. estar lá só olhando a partitura e executando assim. E aí tá lá num momento de efusão do Espírito Santo, aí eu lá tocando. atrapalha, porque a pessoa vê que você claramente não tá. Pois é. Fica distonante, Ali. né? Fica distonante e agora fica na evidência, né? Isso. Então, E assim. aí o músico precisa ser tão bom que ele pode executar com excelência e entrar no momento do louvor, da ministração, ele mesmo entrar na oração, do que ficar desesperado tentando ler coisa porque não está preparado. Então a obrigação dele é estar preparado. Aí a questão que eu gostava muito de falar, cansado de falar, que é: se tem um músico secular que é excelente e que atrai milhões de pessoas e fica multimilionário com a música, que não tem conteúdo nenhum, às vezes tem um músico bom que fala de amor e uma coisa interessante, importante, mas em geral não. É até imoral, né? Por que é que a gente que fala de Deus e de salvação e de céu não faz tão bem? É dinheiro ou é preparo? Porque quem quer se preparar não precisa de dinheiro, não. Dedica a vida, prepara a vida e faz, né? Eu acho que a pergunta até mais, talvez não tenha um pouco mais profunda, que, por exemplo, muita gente, aqui é uma coisa extrapolada, eu não sou artista, mas faço um exercício mental. Muita gente faz o que não gostaria de fazer para poder ter a sua fama, achando que as pessoas querem, e as pessoas acabam consumindo achando que é legal. Você vai ver, por exemplo, uma coisa muito clara. Você vê um show de uma pessoa na Europa, você vê um show de uma pessoa aqui na América Latina. Algumas cantoras francesas, que é o que eu acabo vendo mais nesse tempo, não precisam mostrar uma parte do corpo. Mas parece que aqui é necessário, é default mostrar a parte do corpo para poder atrair atenção. Então, acho que não fica só nesse... assim, o julgo não está só sobre o artista. Às vezes também está sobre o povo. Mas é a cultura que foi construída há décadas, que poderia não ter sido construída. Mas aí Que os próprios artistas construíram, e a mídia que forçou o artista... Fica uma cadeia, né? É um ciclo vicioso. Que quando alguém quebra, você até acha estranho. Você pensa assim, essa pessoa da igreja, a pessoa vai começar a cantar, a pessoa é secular, canta uma música bonita com uma letra legal. Sim. Aí você fala, se deve ser a igreja. É não, que nem tu vê o Jay-Z dizer que é cristão. Tu fala, peraí. Aí tu vê o histórico. Esse cara... Alguma coisa aí... Mas é questão cultural, né? E não só se aplica... A gente tá falando bastante de arte, mas você pode pensar no nível profissional mesmo. Você ter cristãos e católicos em outras esferas da sociedade tendo ênfase e relevância, e muitas vezes a gente não encontra. Quando a gente vê, por exemplo, na parte empreendedora, a parte acadêmica, na parte de desenvolvimento industrial. O que seria se o Elon Musk fosse cristão? Pô, será que é possível ter um empreendedor bilionário católico? As pessoas ficam surpresas quando descobrem que Tolkien ia pra missa quase todos os dias. Escritor do Senhor dos Anéis. Uhum. Então, às vezes, a pessoa fala assim, é como se não encaixasse no negócio. Você fala, não, tem uma coisa Mas de a errado obra aí. dele é católica, você vê que, se você quiser prestar atenção... Totalmente. Mas aí você precisou ler tudo. Mas às vezes o cara fala assim, será que um pensador, o inglês, ele era católico? Às vezes você fica assim, surpreso, né? Então, assim, de alguma forma é o nosso papel, né? De entrar e se capilarizar nesses lugares assim, né? Quando a gente entrou nessa negócio de música, é porque a gente estava falando sobre o trabalho voluntário e sobre talvez ser parte do carisma da comunidade
Comunidade Shalom é não ter essa veia do profissionalismo na música. O que seria, então, eu sei que a carisma ele tem definições específicas, mas se a gente for puxar pro profissionalismo, né? O que hoje a gente pode dizer assim que a comunidade faz de forma excelente buscando profissionalismo? A formação, talvez? O conteúdo formativo do Shalom é muito bom. A formação é muito boa. A música do Shalom é muito boa. Tô falando a Os administração eventos, né? É o serviço... da música no dia a dia. No dia a dia, sim. E mesmo nas coisas importantes, né, falta. E por que falta? Aí a gente foi tudo que a gente falou aí. Será que o incentivo do dinheiro é a solução? E até outro dia não podia. Nem o Missionário Shalom era todo mundo na comunidade de vida. Acabou. Não pode. Por quê? Porque aí quando existe alguém um comprometimento. oferecia, diz assim, não, você dá o que o seu coração mandar, o que o Espírito mandar, né? E ainda... Ok. Ainda é assim? Voltando. Aí, não sei. Não tô dentro para saber. Mas existe ainda um bloqueio. Seja de quem for, existe ainda um receio. Eu acho que não é... Existe O ponto não é dinheiro. O dinheiro talvez ajudasse... Por exemplo, eu sei que na Canção Nova eu não sei como é a realidade hoje, mas quando eu me informei, os músicos deles eram contratados. Então, assim, eles eram da comunidade Canção Nova, mas eles recebiam ajuda de custo para viver disso. Então, se você se dedica... Porque aí você pode dedicar a tua vida. Porque aí você pode dedicar a sua vida. Então, assim... Aí você precisa de dinheiro para isso, porque você... Ou pagar as contas. Não necessariamente o dinheiro físico, né? Você precisa fornecer... Se o cara é da comunidade de vida, ele precisa ter Tem gente que fala, e falaram já para mim algumas vezes. Você não deveria cobrar para fazer música de evangelização. Mas quem é que vai pagar minhas contas? Se a pessoa vive disso. Como é? Que se eu vou ou então, dedicar minha vida a isso... ou então tu vai ter que ganhar dinheiro fazendo funk e usar o dinheiro que tu ganhou para poder fazer as músicas. Nem se eu quisesse dava tempo. Ou eu faço uma coisa ou eu faço outra. Ou não trabalho com isso e faço meia boca, ou eu faço o melhor que eu posso, contribuo bem, mas eu preciso viver disso, porque demora. Tempo é dinheiro nesse caso. Sim. Eu preciso? Quem é que vai pagar? Não, arruma um benfeitor. De qualquer maneira eu vou estar ganhando, porque o cara vai estar pagando minhas contas. Então, isso é tudo ilusão, né? É porque a pessoa não parou para pensar um segundo quando fala um negócio desse. E tem muita gente que fala até hoje. Então, precisa existir um pensamento que mude a mentalidade e que reestruture certas coisas. E eu não estou dizendo que todo trabalho de serviço precisa ser pago. Eu estou dizendo que há certos trabalhos que para evoluir, para crescer e para aumentar, precisa receber e distribuir. Entendeu? Aí agora eu vou falar uma coisa que, para mim, eu vou falar uma coisa que é outro assunto e qualquer coisa a gente tira, certo? Polêmica. Deixa eu ver logo aqui a água aqui. Deve. Aí você faz um corte agora pra poder colocar no Aí TikTok. bota só o Anota aí. corte. Aí bota o corte e joga. Aí quando a pessoa vai assistir todo, não tem, né? Pra colocar no TikTok. 15 segundos. Cara, tem gente que faz isso, né? O cara bota o Tu corte. vê o corte, eu aí o falei, cara vai onde ver é o que podcast tá? todo de cara, cadê essa parte? Eu não tinha. queria só ter tá no visto corte. nada, só queria ter visto aquilo. Mas assim, na espiritualidade da comunidade Shalom, existe uma realidade que é propagada e eu concordo, e quem sou eu para discordar? Ninguém. Mas de graça recebemos, de graça devemos dar, certo? Até onde e quando e como isso deve ser aplicado? Em todas as instâncias, não dá, né? Imagina uma livraria dando livro. Imagina uma lanchonete dando comida. Então tem muita coisa que não dá para ser assim. Imagina todos os artistas da Aliança fazendo show grátis e pagando do próprio bolso para ir para tudo quanto é canto. E assim por diante, né? Então, eu penso que um Hallelujah que é grátis precisa permanecer grátis, mas onde se faz a receita, que são nas lojas, está funcionando do jeito que tem que funcionar. Ok, não vou entrar nesse assunto, pode ter mais marketing ou não. A questão para mim é a coleta. Porque a coleta é feita entre shows, que é justamente no momento que ninguém quer saber o que está acontecendo no palco. Diz a coleta do Hallelujah. Coleta do Hallelujah. Que é um evento gratuito e precisa ser gratuito, porque senão ninguém vai. Quem for vai ser uma minoria. Tem que ser gratuito, sim. Agora, a coleta acontece entre shows. Entre shows é o momento que a pessoa tá doida para ir ao banheiro, comer um negócio, ir lá conversar. Gastar dinheiro com comida fazer e não... outras coisas.
E aí, quem tá no palco diz, gente, por favor, preste atenção aqui, porque é muito importante. Silêncio, eu vou esperar o silêncio. Eu vou esperar o silêncio. A pessoa, pelo amor de Deus, me deixa em paz. Então, ali, pode existir? Pode existir. É um momento que... Agora, você pensa como é que acontece. E se eu tiver enganado, comentem, corrijam, me liguem, mandem WhatsApp, falam no Instagram, Veiga Pedro. Você tá errado, ok. Mas o que eu vejo, eu frequento o Hallelujah Fortaleza desde 2007. O pessoal que tá com colete vermelho vai passar com uma sacola e você dá o melhor que do coração, que Deus te inspirar. Dá o que você puder, ajuda a gente. Todo ano era assim, a gente tá devendo. A gente vai ficar devendo, a gente vai ficar no prejuízo, a gente paga do bolso, fica prejuízo. Por favor, ajuda. Aí você pensa, quantas pessoas da coleta tem? Chuta, não sei, quantas pessoas tem? Eu acho que uns 200, porque geralmente recebe seminário, e aí é um número já... E aí soma com pastores, aí dá mais ou menos 200. Nem achava que era tanto, mas vamos supor, tá, beleza, 200. Só que é 200 para 200 mil. 200 mil, então é uma para 1000. Certo? Então... A pessoa passa na multidão e ela não alcança 1000. Sim. E é uma coisa que dura 10 minutos aquilo. Não alcança 1000. Então, qual é a porcentagem de pessoas dos 1000 que ela tem que alcançar, que ela consegue alcançar? 10%? 100? Não, acho que menos. Vamos supor que seja 100. Dos 100, quantas pessoas dão dinheiro? E qual o valor do ticket médio? Mas vamos supor, dos 100, quantas pessoas dão dinheiro? 10%? 15? 20? Então 20 pessoas dão dinheiro para você. Dos 20 pessoas, quantas pessoas dão mais de R$1? Quase ninguém. Então não funciona direito. Sim. Precisa. Aí o que eu pensei, bom, gente, o Hallelujah vai continuar sendo de graça para sempre, nunca mudará. Na entrada, como é que é o nome? O povo que vai estar de colete... Coleteiro. Vai estar ali. Você que está entrando a pé, você que está entrando de carro, o povo vai estar ali, ajuda. Na entrada, né? Na entrada. Eu acho que é um funil, as pessoas estão passando por ali. Eu acho que essa eu acho que é uma boa ideia. Desculpa até interromper, eu acho que é uma boa ideia. Por exemplo, o Pix matou muito troco, né? E cartão de crédito também. Agora. Então aí ficou mais complicado. O que é que eu poderia fazer, levando em conta a experiência? Levando em conta a experiência. Eu lembro que uma vez eu estava com a Ariana. A gente estava andando em Roma e aí tinha um cara lá de Michael Jackson. Aí Michael Jackson é sagrado, né? A Ariana teve que parar pra ver. E o cara era muito bom. O Michael Jackson é sagrado. Verdade. Era o segundo Michael Jackson da rua, sabe? A gente viu o primeiro e tal. No segundo, aí eu falei... Eu falei assim, Ariana, esse cara é muito bom. Vamos dar 2 euros. Aí eu peguei aqui a Ariana. Ela, pera. Aí pegou a moeda, aí eu... Tá, ela vai colocar. Aí o cara lá dançando, e eu... Ariana, bota a moeda lá no chapéu do cara. Ela, pera. Aí eu... Ariana, bota a moeda aí. Ela, pera. Aí quando o cara terminou, ela foi lá, olhou pra ele. Aí botou a moeda e saiu. Aí eu falei, que loucura foi essa? Como assim? Ela, eu queria que ele visse que eu tava dando a moeda. Então, assim, eu acho que nesse sentido fica uma sugestão, né? Totens de QR Code com o ajude, o apelo. Por exemplo, entender que a coleta não é aquele momento de ajuda. É o reconhecimento. Se a gente, e aí é o desafio, mas faz parte educar as pessoas. É fazer com que o público do Hallelujah entenda que o Hallelujah, a coleta não é um pagamento, é um reconhecimento. Cara, eu tô reconhecendo que o show do missionário falou. E aí eu preciso ver QR Code aparecendo, eu preciso ver em algum momento eu poder colocar a moedinha ou a campanha do troco, como o pessoal fala. Pessoal, olha, o hambúrguer custa R$19,90. Fecha nos 20 para poder estar pronto. E aí já vai. Então, assim, porque de fato, você pegar 200 ou até que seja 1000 pessoas que poderiam estar evangelizando para poder estar passando naquele momento ali com a coleta, às vezes, logisticamente. Agora, eu acredito que a comunidade está tentando fazer isso, de mudar os meios. Às vezes, uma oportunidade de ver um podcast como esse é um insight a mais. Agora fica, por exemplo, toda vez que termino o Hallelujah, eu mando e-mail para algumas pessoas que fazem parte da organização com meu feedback. Porque eu acho que faz parte. Assim como quando eu vi teve uma formação que eu assisti que eu não gostei e eu mandei e-mail montando todos os pontos da formação que eu tinha visto que não fazia nenhum sentido daquela formação. Então, mas você tem respaldo para dizer isso, né? Não, mas eu acho que quando a coisa tem sentido, pode ser qualquer pessoa falando. Então, assim, eu acho que essas outras formas
que se tem, né? Agora com o Pix realmente foi meio que por água abaixo, é isso que eu falei. Né? Não, Porque até na quantas pessoas igreja, vão até ter na igreja, dinheiro? quando você vai pra missa, tem um adesivo do Pix. Mas teria os totens, né? No Os que ele totens. sugeriu. Cara, se o Pix fosse uma coisa mais fácil de aproximar, já aparece, você digita o valor, dá o ok, mas não é. Você tem que entrar no Tem que banco, entrar no abrir, não canto, sei o se quê. logar. Não, mas fazer nada disso por que, não, e por que irmão. não coloca um totem com você vai lá com o contact class e bota lá no cartão de crédito, como é pagamento de estacionamento Não em é shopping. todo mundo Não é que todo mundo. usa. Mas a pessoa tem, por exemplo, vou pegar aqui exemplo do Hallelujah, certo? Aí fica uma sugestão, e essa sugestão eu dei para a organização do Hallelujah de 2023. Meus pais tinham serviço 1h da manhã. Show do Padre Fábio. Meus pais chegaram mais cedo, passaram 2 horas na fila para poder no carro, para poder conseguir entrar no Hallelujah. E quando chegou a vez dele, a pessoa falou, tá lotado. Meu pai ia estacionar onde? Meu pai teve que dar meia volta, porque ele já tinha perdido o horário do serviço. Porque eu tenho certeza, por exemplo, no meu caso, se eu ver essa fila enorme, o Pedro também certamente faria isso. Eu tenho a oportunidade de estacionar no balão do Castelão e ter um transfer que me leva para lá. Eu vou pagar mais. Mas eu vou ter essa oportunidade. Vai ter pessoas que fazem isso? Então, assim, é uma sugestão. O estacionamento do Hallelujah, tem pessoas que vão escolher um valor e vão estacionar. Tem pessoas que pagariam um pouco a mais para fazer como foi na Copa do Mundo. Tem um balão, você estaciona lá, tem um transfer que vai. Então, assim, eu acho que essas alternativas são bem-vindas. Entendeu? Agora... Parceria, porque não vai se investir não seria nisso. o Né? Shalom que forneceria esse serviço, né? Parceria. Mas assim, teria que ver, e eu não preciso ter acesso a isso, mas precisa ver o quanto essas coletas, por exemplo, geram, né? elas geram, claro que gera alguma receita, senão eles não insistiram em tanto. E a gente sabe que muitas vezes o caixa só fecha por causa da coleta. E o mistério também tá ali na coleta, né? E muitas vezes, né? O mistério da coisa conseguir funcionar. Mas Tem que ter coleta. Mas eu não faço ideia de... É 10%? É 50%? Eu não faço ideia. Não é. Não, eu imagino que não seja 50%. Eu espero estar enganado. Mas é 10%? É 30%? Então, assim, isso tem que saber. Porque há um desgaste. Há um desgaste o quê? Claro, as pessoas estão lá de graça, então não era para ter um desgaste porque você tá tendo isso tudo de graça, não vai dar R$1, né? Mas isso, no meu pensamento, né, seria o quê? Facilitar a forma da pessoa doar, como tu sugeriu com totem ou na entrada, né? Perto dos serviços. Perto dos carros, por exemplo, quando a pessoa compra alguma coisa, Também, caixinha de McDonald's. Quer fazer uma doação do seu troco para não sei o quê? Ajuda o Hallelujah. Você compra uma Coca, mas você quer passar a Coca com R$1 a mais para ajudar o Hallelujah? Uma sugestão. Isso. O cara já tá com cartão. O cara já tá usufruindo do E aí, serviço. será que existe o medo de ficar mercenário? Mas, cara... Então, mas pedir doação... Eu que tô pensando Não, nisso, mas né? pedir doação já... Aí volta aquele medinho. medinho que tu tinha falado. Medinho. Pode ser, eu não sei. Mas o que eu ia sugerir? Por que não... Tá muito na moda. Assim, eu também não sei questão de custo, mas, por exemplo, no show que teve do Coldplay, aqui eles distribuíram aquelas pulseirinhas que brilhavam, que não sei o quê. Se na entrada, tipo assim, ó, todo mundo tá entrando aqui vai receber uma bandana, alguma coisa assim, um adereço. Só que você compra. É R$5. É um valor Não, irrisório. mas aí vai entupir a entrada, ninguém vai conseguir. Porque demora. Né, a Perto dos transação. serviços, o cara vai na... Ilhas, que não ilhas seja na espalhadas. entrada, Isso sim, ilhas, que Ilhas, seja. É um adereço que faça a pessoa comprar pra doar. Ela sabe que não vale. Não, Ela isso sabe, é boa ideia. ela sabe que uma fitinha colorida ou alguma coisa que brilhe não custa R$10. Mas ela tá com a sensação de que tá levando alguma coisa de volta. Isso. E ela sabe que tá ajudando também. Ela sabe, isso aqui é R$10 porque eu tô ajudando. Não é porque custa R$10 uma fitinha aqui. Isso. Entendeu? São artifícios, entendeu? Como é que se faz por aí? Eu não sei porque eu também não frequento shows seculares, né? Acho que é mais a Hallelujah, né? Esse aspecto O Edilson é uma das pessoas que mais tem proposta que eu já vi na vida, assim, tem tanta coisa, né? A gente pode fazer anotações para uma próxima, já deu mais de 2 horas de podcast. E então, quiser fazer uma série, que nem eu falei com o Padre Antônio, ele falou, a gente pode fazer uma série, porque toda vez que eu vou entrar com o padre, eu fico ali em 5% daquilo que eu queria falar, porque não dá tempo. Ele fala muito bem e é coisa profunda, né? A gente marca uma próxima aí, mas obrigado por virem. E lá em casa a gente continua no particular. Valeu, gente. Deus abençoe. E se quiser não, né? Deixa o comentário se você curtiu, se você também tem sugestões para um próximo, se você tem assuntos, dá aquele like, aquelas coisas todas que todo mundo fala, porque tem que acontecer, porque senão esse vídeo não distribui para outras pessoas. Então tem que seguir, tem que dar o like. Isso aí é a grande ajuda que você faz, seja onde você estiver. No youtube.com/Pedro Veiga
ou no Instagram, @VeigaPedro. No Spotify, eu acho que não tem essa coisa de like. Ah, tem um coraçãozinho que você guarda. E nas outras plataformas que são distribuídas, se puder também compartilhar com o povo, estamos aí. Obrigado, um abração, Deus abençoe. Até mais.